Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua
Goleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo da Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. Campeonato Brasileiro da Série C, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a bola vai rolar daqui a pouquinho às 16 horas. Guarani e Maringá, estreia do Guarani, estreia do Maringá, Série C, isso mesmo, Série C do Brasileiro. Estamos no ar aqui, meio atrasadinho, mas com toda a empolgação, com toda a motivação para trazer a emoção, os detalhes, a informação desta partida de futebol. E você vai curtir conosco, junto, na nossa querida Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É isso daí, no ar. Por enquanto vocês não estão vendo. É importante, tá ouvindo o nosso som? Bacana demais. Vou chamar já ele que está lá no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma ótima tarde para você, Carlos Zanqueta. Antes de começar a falar, não podemos deixar de mostrar a nossa insatisfação com a imprensa do Guarani. Tentaram colocar a gente num cubículo, mas por respeito a você, torcedor, a você que acompanha o futebol de Campinas, fizemos um esforço e conseguimos colocar a rádio no ar. Mas o que você fez, imprensa do Guarani, não se faz. Uma vergonha! Isso daí, Zanqueta, isso daí. Tanto não conseguimos que a nossa imagem não está no ar aí, só tá. Aliás, dá um alô pra gente, você que está curtindo através dos canais, não de áudio, mas Facebook, YouTube, para ver se pelo menos o nosso som tá chegando até você aí. Agora eu vou chamar ele aqui, aliás, eu não coloquei a vinheta, tá aqui, só para falar que eu não coloquei. E agora ele, o nosso presidente comentarista. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, uma ótima tarde para você, Wagnão. Boa tarde, Anderson Luiz Grigoleto, o Lemão Zanqueta que está lá embaixo e a você que está acompanhando a nossa transmissão aqui pela Web Rádio Grigo. De fato, o Lemão tem razão nesse protesto inicial contra a assessoria de imprensa do Guarani, não tem capacidade para organizar cabines de rádio para um jogo de Série C, Guarani e Maringá. Imagine um dia que o Guarani enfrentar aí um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras. Como é que vai ser isso aqui, uma loucura? Uma rádio de Maringá, JP de Maringá. E a nossa cabine, que poderia ser uma alternativa, foi cedida para o Bugrecast. Então vejam que é uma desorganização total e tudo isso foi combinado antes. Temos aqui no celular a designação das cabines, tudo corretamente, como tem sido feito no Paulista, na Série B era assim. Agora começa uma Série C e essa confusão danada, um protesto aqui veemente contra a organização, contra a assessoria de imprensa do Guarani Futebol Clube. Bom, com relação ao jogo, o Guarani escalado, um time praticamente em base do time que terminou o Campeonato Paulista, algumas caras novas, vamos ver qual o comportamento desse time, que o Guarani não pode reclamar de falta de tempo, né? Mais de 40 dias de treinamento para arrumar o time e escalar o melhor para a estreia nesta Série C. O time do Maringá é um time bom também. Ele foi finalista do Campeonato Paranaense, só perdeu para o Operário nos pênaltis e, portanto, é um time que merece respeito. Então, o Guarani que abre o olho porque um tropeço neste início de Série C vai deixar o torcedor com uma pulga atrás da orelha. Tá aí, Wagner Ferreira. E já indo para nossas escalações, os times já estão no gramado tocando bola aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani com seu uniforme totalmente verde, camisa, shorts, meiões, totalmente verde. Carlos Zanqueta, bora lá, escalação do técnico Maurício de Souza, o Guarani. Alô, torcedor bugrino que acompanha a gente pela Rádio Web Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Se Maurício Souza escalou, a Rádio Grigo põe no ar 1 Fred, 2 Lucas Justen, 3 Rafael, 4 Lucas Rafael e 6 Emerson, 5 Natan, 8 Caio Melo, 10 Anderson Leite e 7 Pablo Baianinho, 11 Rafael Bilu, 9 Samuel.
Repeteco do Bugrão, Zanqueta. Fred, Lucas Justen, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite e Pablo Baianinho, Rafael Bilu e Samuel. Tá aí a escalação do Guarani, estreando na Série C. Série C. Rapaz do céu, dói isso daí, hein? Dói demais. Mas vamos lá. Começa agora a Batalha do Bugrão para tentar voltar à Série B no ano de 2026. Assim como a equipe do Maringá, do técnico Jorge Castilho. A escalação do Maringá, Zanqueta. Maringá vem escalado com 42, Rafael William. 13, Tito, 4, Vilares, 23, Max Miller, 2, Cristóvão, 3, Ronaldo Carvalho e 7, Negueba, 14, Buga, 10, Léo Ceará, 9, Matheus Moraes e 99, Maranhão. Repeteco do Maringá. Rafael William, Tito, Vilar e Max Miller, Cristóvão, Ronaldo Carvalho, Negueba e Buga, Léo Ceará, Matheus Moraes e Maranhão. Sempre, sempre vencerá. Tá aí a escalação do Maringá. E eles, a arbitragem do jogo, Zanqueta. A arbitragem vem do Mato Grosso do Sul. Deus do céu, pelas barbas do periquito com cãibra. Paulo Henrique, que o nome dele é um palavrão. Árbitro assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Assistente 2, Marcelo Glando. E o quarto árbitro vem de São Paulo, é ele, Fagson Júnior Santos Silva. Tá aí. Tá quase tudo prontinho para o início da partida, mas dá tempo do Wagner Ferreira ainda dar aquela pincelada. Wagner Ferreira, Guarani, Maringá, estreia das ambas as equipes. Guarani retornando, infelizmente, à Série C. O Maringá já estava aí, né? E já estava ou subiu ano passado? Não, ele está... Maringá, agora. Maringá, deixa eu acompanhar. É. Agora ele eu... subiu da Série D em 2024. Isso daí, subiu ano... então tá aí. E aí, Vagnão, esse jogo promete? Promete muito. Muito pela surpresa que o Guarani pode apresentar depois desses 40 dias apenas de treinamento, enquanto que o Maringá tem meu uniforme bonito, tem todo branco. Todo branco, exato. Parece o time do Santos, né, o Real Madrid. Agora vamos ver no campo o que esses jogadores podem apresentar. 1 minuto de silêncio, não sei, em homenagem a Tala Paulo. Paulo é um torcedor do Guarani, falecido nesta semana aí. Então fica aí a surpresa. E o Dirceu Pereira também. Muito bem, ô Zanqueta. Então fica aí a expectativa, a surpresa, o que é que o Guarani pode apresentar depois de 40 dias de treinamentos. E o Maringá que está em atividade, né? Recentemente deixou o Campeonato Paranaense, ficando com o vice-título, perdeu na final nos pênaltis para o Operário, mas é um time que merece respeito e o Guarani que abre o olho. Tá aí, vai apitar a partida o árbitro, o Paulo Henrique Volkopf. Apita o árbitro! Começa a Série C pro Guarani, começa a Série C pro Maringá. A bola já está rolando no Brinco de Ouro. E você vai curtir a emoção conosco aqui na nossa Web Rádio Grigo. Com esse timaço, Wagner Ferreira, Carlos Zanqueta, aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E comigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Você viu essa, Alemão? Eu nunca vi. Saída de bola, um chute direto pro goleiro recuando. Eu nunca vi isso aí. Jogada ensaiada por 40 dias. E a bola tá rolando, o Guarani vem descendo ali, trabalhando no setor de meio de campo, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, faz o toque na frente, bola enfiada pro Pablo Baianinho, chega na linha de fundo, chega no carrinho, na vontade, o Max Miller colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Guarani. Campo de ataque, setor esquerdo, tá ali o Emerson para fazer a colocação da bola lá para dentro da grande área. Ele espera, mas Pablo Baianinho se movimentou, subiu a zaga, tira, tenta aliviar, chega ali o Natan, a bola vai sobrando pro Guarani dentro da pequena área, tentou fazer o toque, opa! É falta pro Guarani! Praticamente ali na linha da grande área, na meia-lua. Falta que vai levar perigo para a meta do goleirão Rafael Williams. Zanqueta, primeira chance, 1 minuto e meio de jogo. O Guarani tem oportunidade de abrir o placar. Numa cobrança de lateral despretensiosa, a bola sobrou na entrada da grande área para Natan, que tentou livrar do zagueiro. Ele chegou no carrinho, o árbitro bem posicionado marcou. Mais um passo, somente um passo. Seria pênalti.
Lá vem bola na área, no gol de do Rafael William. Tá aí, falta pro Guarani. Você que está acompanhando a nossa jornada esportiva da Grigo, que está acostumado a ver as nossas carinhas aí. Hoje, por enquanto, só o áudio. A gente não está conseguindo colocar a nossa imagem, mas se o áudio está saindo, eu já vi aqui que está saindo. O Beto Teixeira, grande Beto Teixeira, aqui nas Vitalícias do Brinco de Ouro, já disse que o som tá bacana, então, legal demais. Você no canal, na Rádiosnet também, né? Tá ali, Caio Melo, tá ali também. Quem que tá ali? Tá o Caio Melo, agora quem saiu? O Anderson. Bilu saiu? É, o Rafael Bilu. Rafael Silva, né? É isso? Rafael Bilu saiu da bola. O Emerson e o Caio Melo, hein? Emerson e Caio Melo. O Emerson de canhota, o Caio Melo com o pé direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens na barreira, um deitado lá atrás. O goleirão Rafael William tá ali esperto, autorizou o árbitro. Toma distância, Emerson. Partiu Caio Melo de perna direita, bateu e entrou! Do Bugre! Caio Melo! Quando eram jogados 3 minutinhos desse primeiro tempo, da cobrança de falta, ele bateu rasteiro no canto, que o goleirão tava, hein? No canto esquerdo do goleirão Rafael William, que não pôde fazer nada, a não ser buscar, era no fundo do gol. Começa de forma maravilhosa a equipe do Guarani. Caio Melo, camisa número 8, abre o placar. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Maringá. Começo maravilhoso de jogo do Bugrão, Zanqueta. Numa linda cobrança de falta, todo mundo pensando que o Caio Melo ia meter por cima da barreira. Ele enganou todo mundo e chutou no canto que o goleiro estava. O goleiro deu um passinho atrás, não conseguiu voltar, falha grotesca. O Guarani, que não tem nada a ver com isso, inaugura o marcador do primeiro gol na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, Guarani 1, Maringá nada. 1-0, tudo que o torcedor bugrino queria. Tá aí. 3 minutinhos, eu não falei. Torcedor bugrino, pode pular, pode gritar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua. E tem um escanteio lá, a equipe do Maringá, primeiro escanteio do jogo, pertence à equipe do Maringá, já autorizou, cobra para dentro da grande área, tira de cabeça o Anderson Leite, subiu ali, o jogador do Maringá tentou pegar, a bola vai sobrando aqui no setor defensivo, com o jogador que é o Buga. Buga para, olha, recua pro goleirão, o goleirão dá um chute na frente de perna direita, tá buscando o Negueba lá na frente, tira o Lucas Justin de cabeça, mas a bola sobra ainda com a equipe do Maringá, tira o Natan. Não quis saber de brincadeira, e o goleirão tá adiantado, sai correndo. Rapaz do céu, o Natan chutou da intermediária, campo defensiva, e deu escanteio, hein? O árbitro tá dando escanteio para a equipe do Guarani, é isso mesmo, né, Zanqueta? O som do Zanqueta subiu. Oi! Aê! Desviou no cupim que estava no meio de campo. Eu não tenho nada a ver com isso. Escanteio primeiro do Guarani no primeiro tempo. Tá aí, escanteio para a equipe do Guarani. O Rafael Bilu vai fazer a cobrança. Vai colocar a bola para dentro da grande área. Tá ali, ele ergue o braço direito, tá fazendo a movimentação. Algum sinal, jogada ensaiada. Quem sabe aí? Já pensou? 6 minutinhos, o segundo gol. Ele vai fazer a cobrança de perna canhota, vai autorizar o árbitro. Ele autorizou. Tá esperando, Rafael Bilu, agora sim, bate de perna canhota, sobe a zaga do Maringá, tira o Negueba, tenta complementar, a bola vai sobrando com o jogador do Guarani, que é o Pablo Baianinho, tenta tocar a bola com o Bilu, a bola escapou, saiu, é lateral para a equipe do Maringá. 94 torcedores do Maringá. Rapaz, você contou mesmo? Contei. Para não falar que é errado, tem 4 aqui do lado direito da cabine. Aí, tá aí. E a equipe do Guarani tenta chegar novamente, sobe a zaga do Maringá,
Anderson Leite, que bonito, toque de peito, rolou a bola com o Samuel, ele vai girando aqui pro lado canhoto, a bola com o Emerson, Emerson faz o domínio, rolou a bola com o Natan, toca a bola com o jogador que era o Anderson Leite, tentou o calcanhar, mas o Tito estava ligado, tenta sair jogando, coloca a bola lá na frente com o Matheus Moraes, a bola passa, fica tranquilamente com o Lucas Rafael. Lucas Rafael faz o domínio, recua com o goleirão Fred Conte que é de Campinas, Wagner Ferreira, aliás, 1-0 pro Guarani, início muito bom da equipe bugrina. Nós fizemos uma crítica, né, com a relação de saída de bola do Guarani, direto um chute para o goleiro, uma recuada, eu nunca vi isso. Mas na sequência o Guarani foi para a pressão e conseguiu uma falta ali um passo a mais seria um pênalti, né, ali na lateral, ali quando termina a meia-lua, e dali com muita habilidade. E o Caio acertou um chute rasteiro no canto entre o goleiro e a trave e abriu o placar para o Guarani. Agora, vamos ver a reação do time do Maringá. E se o Guarani suporta, não cai aquele velho chavão de, né, estamos ganhando de 1-0, vamos tirar o pé do acelerador, ou se vai com volúpia para tentar aumentar o placar. Vamos ver agora a reação do time de Maringá. Lá vem descendo a equipe do Maringá, toca a bola com o jogador que é o Léo Ceará, vai virando com o Negueba, Negueba parou, puxa para o meio, estava do lado direito, coloca com o Léo Ceará, recua a bola com o Tito, Tito toca a bola mais na frente de novo com o Negueba, vem a marcação em cima dele do Lucas Justen, ele para lá do lado canhoto, ele parou, faz o break, tem atrás o jogador Léo Ceará dá um totalzinho no meio, sobe o Rafael Bilu, tenta tirar, mas a bola ainda sobra com a equipe do Maringá, tenta sair jogando a equipe do Guarani, Tito coloca a bola para fora, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, lá no campo intermediário. Ô Zanqueta, o ingresso hoje, R$5, é isso mesmo que estava o ingresso aqui no Brinco? Positivo. E o público? É razoável, o público até que é razoável, esperava-se mais pela promoção, mas pelo ser uma Série C, tá de bom tamanho. Tá aí, tá, mas é o que tem, né, para os times de Campinas, então a torcida tem que fazer a sua parte também, vir no estádio a ajudar a equipe, né, para que saia dessa situação aí, que é ruim demais a Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani tenta sair jogando com o Natan, ele toca com o Rafael Silva, sobe o Tito, a bola sobra, o juiz já está marcando falta em cima do Rafael Bilu, campo defensivo. Fez a carga nas costas, bem posicionado o árbitro, bate o Guarani sem pressa alguma. Galerinha que está acompanhando conosco aqui no chat do canal do Gringo, grande Catita, valeu demais, Catita está aqui conosco, desejando boa tarde, o Beto Teixeira está aqui conosco também, valeu Beto, Elcio Correia, o som tá legal, Anderson, amanhã é aniversário do time mais conhecido do mundo, é aniversário do Santos, amanhã o Santista Elcio Correia, olha o Luiz Anqueta aí, boa tarde, boa transmissão, vitória do Bugrão, ele tá torcendo lá, obedecendo a equipe do Maringá, bola com o Negueba, marcação do Lucas Justen, no último toque, o Negueba tocou na bola, a bola saiu, é tiro de meta pro goleirão, Fred Conte fazendo a cobrança, grande Luizão Zanqueta, Cristiano Salvione, tá aqui, boa tarde, tá falando pra galera deixar o like, isso mesmo, Salvione, deixa um like aí, ajuda a gente, compartilhe também a nossa transmissão hoje, sem a carinha dos lindos aqui da Rádio Gringo, não conseguimos, aliás, quase que não cabe a câmera aqui, né? Não estamos manchando a tela. Exatamente. Eu vou falar para você que tá difícil até de mexer o mouse aqui, ó, Vagnão, de verdade, de tão pequena que é a cabine que colocaram a gente. E a equipe do Maringá tenta sair jogando, toque de bola do Renato Carvalho, do Ronald Carvalho, tocou para ninguém. E continua a nossa indignação com a assessoria de imprensa do Guarani. Vamos falar isso a jornada inteira. Tá certo, tem que falar mesmo. O Guarani tenta chegar, a bola era pro Samuel, mas o goleirão, o Rafael Williams saiu, segurou firme, já dá o chute de direita, toca ali no centro do gramado, tem a marcação do Natan, subiu o número 9, que é o Matheus Moraes, toca de cabeça, tira o Rafael. A bola vai jogando aqui na zaga do Maringá, tenta sair jogando, toca a bola com o Léo Ceará, não consegue evitar a saída, saiu, é lateral para a equipe do Guarani, lado direito, já campo de ataque. Wagner Ferreira, deixa eu dar uma esticada aqui, porque tá difícil, viu? Tá difícil. E a equipe do Guarani, daqui a pouquinho, o Wagner Ferreira fala, vem descendo pelo lado direito, fez o cruzamento, intercepta a jogada o Max Miller. Sai jogando a equipe do Maringá, faz o lançamento na frente, tá buscando o Matheus Moraes, sobe de cabeça o Rafael, mas a bola sobra ainda com a equipe do Maringá, ultrapassa ali que divide o gramado, faz a enfiada de bola, vem descendo o Maringá pelo lado direito, invadiu a grande área, o Lucas Rafael chega na marcação, ele coloca para dentro da grande área, sobe de cabeça, tira o Emerson.
Anderson Leite tenta sair jogando ali, se complicou a saída de bola, o Guarani recupera a posse de bola. O jogador que é o Cristóvão vai girando no centro do gramado, a bola com o Vilar, vai virando com o Matheus Miller, já joga lá do lado direito, quem vem descendo lá, do lado canhoto, vem descendo o jogador que é o Buga, adiantou demais, a bola saiu em tiro de meta para o Guarani. Ô Zanqueta, tempo de chuva, vai cair aguinha em Campinas ou não? Pelo que eu pesquisei no meu mapa mundi, só a partir das 19 horas. Tá aí, o Salvione tá dizendo, amanhã é dia de falar do Santos. Tá falando que o Santos vai cair. Ó, Salvione tá cornetando a equipe do Santos. Ele que zoa o Fábio Velido, né, que é o santista. Tá aí, o Guarani tenta chegar no campo de ataque mais uma vez, lançamento lá de trás, chega a zaga, não quis saber de brincadeira. O Ronald Carvalho colocou a bola para fora, em lateral para a equipe do Guarani, lá do canhoto, campo de ataque, o Pablo Baianinho pegou a bola, deixa para o Emerson, tá chegando, tá vencendo o Bugrão aqui no Brinco de Ouro. O Emerson já tocou o coitinho ali com o Pablo Baianinho para, espera a chegada ali do Anderson Leite, tá encostando o Natan também, ele toca do ladinho, quem vem ali é o Caio Melo, faz o lançamento pro Emerson dentro da grande área, demorou para sair o goleirão, tira a zaga, vai sobrando ainda com o Samuel, pode fazer o segundo gol, tira a zaga do Maringá, e sai aqui no contra-ataque com Cristóvão, Caio Melo. Chega! E já para a jogada do Maringá aqui no campo de defesa do Maringá mesmo. Quase que o Guarani chega no segundo gol, Zanqueta. Samuel perdeu um gol feito, quis fazer um drible desnecessário. A zaga do Maringá chegou, espanou a bola para a lateral, perdeu a oportunidade do Guarani de ampliar o marcador. Agora o Maranhão fez o domínio grande, o centroavante dali do Maringá, e o Wagner Ferreira, o número 99, o Maranhão. Esse daí aqui, tá, a bola jogou para ele, mas o Lucas Rafael já tirou. Mais grande o centroavante, assim como forte também o Samuel, ali do Guarani. O Maringá joga num 3-5-2, né? 3 zagueiros, costuma soltar as suas beiradas do campo, principalmente com o Negueba lá pela esquerda. Esse é da Shopee. Exatamente, ele jogou no Sport em Recife, o Negueba. Aí pode ver que toda a bola é lançada para ele lá na ponta esquerda. E o Guarani joga no 4-4-2. Achou o seu gol numa bola parada. Agora, com a bola em andamento, no jogo, o Guarani não está encontrando muita facilidade não para entrar na zaga do Maringá. O Maringá tá ali no setor defensivo, bola com o goleirão Rafael William, bate pra frente de perna direita, tá buscando na frente o Maranhão, ele toca de cabeça, subiu com ele, o Rafael chega, o Caio Melo toca na frente, a bola com o Samuel, na marcação, o Vilar leva melhor, o Vilar faz o lançamento, tá buscando o Negueba, sobe de cabeça, o Rafael tira. Complementa ali o jogador que era o Natan, mas a bola cai nos pés do jogador da equipe do Maringá. Vem descendo o Negueba lá pelo lado canhoto, ele pedala, a marcação em cima dele é do Natan. Ele toca a bola com o Maranhão, cai o Melo, rouba. Toca a bola com o Anderson Leite, sai a equipe do Guarani com o Paulo Baianinho. Opa! Falta no setor defensivo, falta para o Guarani. O jogador ali, o Max Miller, parou a jogada ali mesmo, no campo defensivo, né? Foi o Ronaldo Carvalho que matou a jogada, matou o contra-ataque do Guarani, caberia até um cartãozinho amarelo, mas é Série C, você quer esperar o quê? Lembrando que Série C não tem o VAR, né? Isso eu não sei se é bom, se é ruim, até nós comentamos na jornada ontem do jogo da Ponte Preta, empate 1-1 lá em Florianópolis contra a equipe do Figueirense, né, Wagner? A gente não sabe o quanto que é, se é pior ou se é melhor tá sem o VAR, né? Nós temos duas situações, né? Uma em que o VAR aparece para corrigir um erro do campo e outra que ele costuma achar o pelo em ovo. Passa batido o lance e, no entanto, o VAR volta atrás e marca. Então, eu acho tem uma faca de 2 legumes, né? Como dizia o Vicente Mateus. E o Guarani sai jogando lá no setor defensivo, o Lucas Jussen dá um chutão na frente, tá buscando o Samuel, o goleirão sai, dá um chutão na frente, alivia de qualquer maneira, a bola tá indo lá pro Léo Ceará, tá indo pro Negueba também. Quem faz o domínio é o Negueba. A marcação leva melhor o Lucas Jussen. Subiu a bandeira, tava impedido. Ataque do Maringá impedido. Se o bandeirinha marcou, eu acredito. Não dá para ver? O Marcelo Grando, o auxiliar número 2, tá aqui. Como é o nome do japonês aí, Zanqueta? Tá perguntando o Salvione. Nome do japonês, Zanqueta? Nem no banco ele tá. É o Takahashi, né? Sei lá.
E você fica esperto aí, viu, Zanqueta? Essa bola vai aí, você cai no meio do túnel aí, viu? Ah, eu tô vendo aqui, onde você tá sentado. eu vou matar de peito. É. Coloquei silicone pra quê? E o Guarani tenta sair. Ih, perdeu a bola o Emerson. Vem descendo a equipe do Maringá, agora tocando a bola com o jogador que é o Buga. Ele toca com o Maranhão, chega no carrinho, o Lucas Justo, a bola vai sobrando, vai fazer o gol, Maringá passa aí! Inacreditável gol que o Maringá pede! No carrinho ali da zaga do Guarani, a bola sobrou para o jogador do Maringá dentro da pequena área. Ele bateu do lado direito, rasteiro do Fred Conte, a bola foi para fora. Pede a chance de empatar a equipe do Paraná, Zanqueta. Numa pichotada do Emerson aqui no meio de campo, pegou a zaga do Guarani, saindo. O Maringá pegou a bola, foi para a linha de fundo e cruzou. Na área, a zaga do Guarani tirou, mas estava lá o jogador Matheus Moraes, que chutou, a bola passou lambendo a trave de Fred, quase, o Maringá empata o jogo. Tá aí, ó. Wagner Ferreira, essa foi por pouco, hein? É um vacilo, né? Uma pichotada, como disse o Alemão Zanqueta, do Emerson. Começou por ali. Depois a zaga do Guarani bateu a cabeça e quase o gol de empate. Com esse Matheus, Matheus Moraes, isso. Ele é vizinho nosso aqui de Olambra. Olha aí, do ladinho. Ele é da base do Santos. Pra você ter uma ideia, em 18 jogos ele marcou 9 gols pelo time do Maringá. Rapaz, e o Guarani vem descendo novamente a campo de ataque com o Anderson Leite, tentou fazer enfiada de bola, recupera a posse de bola, toca com o Caio Melo mais na frente, opa, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar. Quem caiu ali foi o jogador Bilu. E agora a equipe do Maringá tenta chegar no contra-ataque, bola com o Maranhão, chega no carrinho, o Rafael e tira em lateral para a equipe do Maringá. Daqui a pouquinho a gente começa a colocar aqui esses nossos parceiros que são bons demais. Como ajuda a Web Rádio Grigo. É rapidinho que a gente vai conseguir começar a colocar os teasers aqui. Agora, o Wagner Ferreira, falar a verdade, agora que eu estou conseguindo focar o jogo. Porque no cubículo, né? Nós estamos aqui no cubículo. É coisa maluca, mas realmente a indignação é grande. Assessoria de imprensa do Guarani, o que você fez é uma sacanagem. Não é bacana. Fico fazendo uma comparação com um jogo dessa dimensão, né? Série C, Guarani Maringá, poucas emissoras transmitindo. Imagina quando chegar um evento mais importante aqui. Só para falar para esse tal de Luciano aí, que eu não conheço pessoalmente, a cabine do futebol amador para transmitir jogos em Campinas é maior do que vocês colocaram a gente. E lá vem a equipe do Maringá, faz o arremesso lateral lá para dentro da grande área, sobe de cabeça, o Rafael tira, o Rafael Bilu tenta pegar ali, a bola sobra com o Léo Ceará faz o domínio, toca do ladinho, tocou errado, veio o Guarani agora com Samuel no contra-ataque, é 3, Samuel, tocou nos pés do Ronald Carvalho, pede uma chance de contra-ataque boa demais, Zanqueta. O Samuel agora foi um fanfarrão. Perdeu uma grande jogada para o ataque do Guarani, recuperou a zaga do Maringá, colocou para a lateral, já batido. Já batido, a equipe do Guarani vai trabalhando lá pelo lado direito. Ele para, olha a bola, chega a marcação, ele toca na frente com o Anderson Leite, faz o domínio, devolve a bola com o jogador do Guarani, que é o Rafael. O Rafael para, ele faz o break, a marcação agora é do Léo Ceará, ele faz o lançamento para o Pablo Baianinho, muito forte, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Maringá. Vou dar bola. Oi. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Já batido o tiro de meta, chutão lá na frente, faz o domínio sozinho, Matheus Moraes, chega a marcação agora do Anderson Leite, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. É falta em cima do Natan. No Matheus Moraes, em cima do Natan, falta para o Guarani, setor defensivo. Bronca, ele deu uma bronca no árbitro, que falou assim, Vocês sabiam que o Maringá está na terceira fase da Copa do Brasil? Sim, vai pegar time... Ele vai pegar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Primeiro jogo em casa, depois o segundo em Belo Horizonte. Ele eliminou o Juventude por 1-0 e o União Tocantins por 4-2. Isso significa que já guardou um dinheiro legal nos cofres aí. 4 milhões até agora. Olha aí. Chegou o vice-campeão do Campeonato Paranaense, né? Perdeu para a equipe do Operário. Ih, olha a equipe do... Opa, tá impedido. O Maranhão tá impedido. O lançamento feito
do Cristóvão lá pro Maranhão, tá impedido, e o Cristóvão fica reclamando aqui com o assistente número 2. homem! É o Marcelo Grando. Ah, levantou, mas eu achei que ele estava impedido sim, viu? Aqui, um pouco que a gente consegue, né, se mexer para ver a jogada, mas eu achei que estava impedido. Achou também, Vagnão? O Bandeira estava bem colocado, na linha, na linha de realmente de impedimento, e pegou a banheira do jogador do Maringá. Aqui, Guarani 1, Maringá 0. É, isso daí é brinco de ouro. É Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Repita. É Série C, dói, né? Dói falar isso. E o Guarani vem descendo com o Samuel, toca com o Rafael Bilu. A marcação dele, ele já achou o Pablo Baianinho, puxou pro meio, bateu pro gol, a bola passa à esquerda do goleiro e vai para fora. Uma jogada aqui, o torcedor aplaudiu aqui a jogada do Guarani, Zanqueta. Foi uma jogada bem trabalhada, aplaudiu porque tá 1-0. Se estivesse perdendo, isso aí eu vi, vai a pá cacete, viu? Que a bola passou longe do gol do goleirão Rafael William. Mandar um abraço pro Lucas Pietro, Pachalane, estão aqui no Brinco de Ouro, estão curtindo também a jornada esportiva da Grigo, que eu sei, não mandaram mensagem, mas eu sei. Eu vou falar quem tá também, Paulo Fernando, o Pança, a sua mulher Ana Luísa e sua filha Rafaele. E a galerinha que está curtindo a nossa transmissão através do canal do Grigo, da Rádio Grigo Oficial no Facebook, deixa a sua mensagem. Se puder, deixa o like também, compartilhe a nossa transmissão com os amigos. Lá em Santa Bárbara também estamos ligadinho no Gordinho Tadala, o Gordinho da Saveiro. Ele toma Tadala no café da manhã, Grigo. É, que potência, hein? O Guarani tenta sair jogando mais uma vez lá pelo lado direito, a bola vai chegando no campo de ataque com o Maranhão toca a bola com o Negueba chega na marcação, o jogador Caio Melo, a equipe do Maringá faz um recuo meio estranho agora, hein? Quem vem correndo aqui é o Vilar, chega o Pablo Baianinho também, o Vilar bate, a bola desvia no Pablo Baianinho, vai saindo a lateral para a equipe do Maringá fazer a cobrança. Uma pergunta pro Alemão Zanqueta. Alemão, não temos publicidade estática nas 4 linhas, não? O Vagnão, essa publicidade ela é invisível. Não tem! É a Série C, né? Tá vendo como é complicado. E a equipe do Maringá vem descendo, o Buga faz o cruzamento, tira de cabeça o Caio Melo. Tenta sair jogando o Anderson Leite, toca errado, a bola fica com o Vilar. Ele já achou o Léo Ceará. Oi. Se colocasse todo o patrocinador na camisa do Maringá, nas placas... Já era. Lá vem descendo a equipe do Maringá, Matheus Moraes dentro da grande área, matou no peito, chuta de canhota, a bola vai para fora. Mais uma chance perdida pela equipe do Maringá. Desta vez, mais uma vez, né? Quer dizer, o Matheus Moraes estava ali, matou no peito, emendou de esquerda, mas para fora, né, Zanqueta? Tá batendo cabeça a zaga do Guarani pela segunda vez. O centroavante Matheus Moraes, número 9, perigosíssimo. Pegou, matou no peito e chutou. A bola passou à direita do gol do Fred. Por pouco, o Maringá não chega à igualdade do placar. Agora o Lucas Rafael e também o Fred Conte faz uma saída ali perigosíssima, quase que o Matheus Moraes rouba a bola dentro da grande área. O torcedor ficou bravo. Bola saiu em lateral, já bateu o Cristóvão, toca com o Léo Ceará, devolve a bola com o Cristóvão mais atrás, sai jogando com o Max Miller. Max Miller joga a bola no círculo central com o jogador que é o Vilar. Vilar faz o domínio, chega o Samuel para fazer uma pressãozinha, ele já joga lá do lado canhoto com o Ronald Carvalho. Agora a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. E a equipe do Guarani vem descendo, sofre a falta, caiu o Melo e vai amarelar. Amarelou, primeiro amarelinho do jogo para quem, Zanqueta? Alô, Zanqueta? Deixa eu ver se o Zanqueta tá ali. Alô, Zanqueta? Sumiu. Eu acho que foi o Tito, é isso mesmo? O número 13 ali, o Tito ou o Vilar, né? O Vilar estava mais... É boa pergunta, né? Mas tá caído o Caio Melo lá, tá sendo atendido. E o som dos Zanqueta. Apareceu. Ei! E aí, Zanqueta, para quem foi o amarelinho? Pro Tito? Número 3, Ronaldo Carvalho. É o Ronald. Esse trem mesmo. Amarelou, primeiro amarelinho, e eu achei que era o Tito. Os dois jogam mais para aquele lado canhoto lá. 1,84 m esse cara aí, é da base do Corinthians.
Aí. Tá sendo atendido ali no gramado o Caio Melo. Falta para o Guarani, tá longe, tá no campo intermediário. Enquanto isso, Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo aqui no Brinco. Jogados 26 minutos, primeiro tempo placar, o placar tá desta maneira. Guarani. Maringá. 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Tá tudo legal com o Caio Melo, já levantou. Ele tá ali para fazer a cobrança. Tá do ladinho também o Natan. Vai levantar a bola para a área do goleirão Rafael William. Passou o Caio Melo, o Natan rola do lado com o Emerson. Sai todo mundo da área. O Emerson faz o cruzamento para dentro da grande área. Sobe de cabeça, tira. Volta a bola com o Caio Melo. Tentou emendar, explode no Maranhão e sai em lateral. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança lado direito. Jogada meio esquisita, hein, Zanqueta? Uma jogada, não sei se foi ensaiada, mas alguém faltou no ensaio, hein? Alguém faltou no ensaio. Lateral para o Guarani, tá lá o Lucas Justen, pelo jeito vai fazer o levantamento, encosta ali o Anderson Leite, tem o Rafael, ele prefere jogar lá dentro da grande área pro Samuel, jogou para ninguém. Eu tô falando? Jogou para a bola saiu ali na linha de fundo, direto, um tiro de meta, já bateu, tem pressa a equipe do Ceará, sobe o Lucas Rafael de cabeça, vem o Rafael Bilu, toca de cabeça, mais o Max Miller, tira a bola para frente, faz o lançamento, invadiu a grande área, o Moraes, inacreditável, Fred Conte! O Matheus Moraes invadiu a grande área sozinho. O Fred Conte saiu, o Matheus Moraes tocou do lado direito do Fred Conte. Ele se esticou inteiro e colocou a bola em escanteio para o Maringá, Zanqueta. Uma defesa espetacular, a digna de pagar ingresso de novo. Por pouco, Matheus Moraes, o número 9, o perigoso do Maringá, não chegou à igualdade do placar, mais uma falha defensiva da equipe do Guarani. Wagner, eu marquei aqui 2 escanteios para o Maringá, 1 para o Guarani. Tá certo? Tá certinho. Tá autorizado, bateu Negal, bateu fechado, subiu a zaga do Guarani, tira, complementa o Rafael Bilu, toca para ninguém. Vem chegando a equipe do Maringá, recua com o goleirão Rafael William. Que chance perdida. Aliás, esse Matheus Moraes já perdeu praticamente 3 gols, né? E lançamento feito para o Maranhão, sobe Rafael de cabeça, a bola sobra com o Cristóvão faz o domínio, puxa para o meio, toca do ladinho com o jogador que é o Buga vai virando com o Tito, meio esquisito, complementa, conserta tudo, Negueba, chega o Rafael Bilu para fazer ali a marcação, ele toca a bola com o Léo Ceará pisa na bola, leva por meio, jogou na frente com o Maranhão, a marcação do Rafael em cima dele, tira Rafael, sai jogando com o Lucas Justa e faz o corte bonito em cima do Léo Ceará, agora ele perdeu pro Buga, chega Emerson, de perna direita, não quis saber, colocou a bola quase lá nas vitalícias, Zanqueta. Lá vai Maringá, tira a zaga do Guarani, a bola volta pro Tito, sobra com o Léo Ceará perde a bola pro Anderson Leite, faz o Rafael Bilu, toca a bola com o Samuel, na marcação, o Ronald intercepta, sobe de cabeça o Lucas Justen, sobe também ali o jogador que é o Buga, a bola volta com o Lucas Justen, toca pra ninguém. Esse Samuel também parece água de salsicha. Tá fazendo nada, não tá servindo pra nada, hein? O centroavante do Guarani? Exatamente. E lá vem a equipe do Maringá, faz o lançamento, tira de cabeça o Lucas Rafael, sobe o Pablo Baianinho, subiu também o Max Miller, a bola sobrou pro Samuel, faz o lançamento pro Pablo Baianinho, chega de cabeça o Max Miller, recua pro goleirão, o Rafael William. Bola com o goleirão do Maringá no setor defensivo. Então, dá tempo de falar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. E o Guarani vem saindo aqui no setor defensivo, a bola com o Lucas Rafael, faz o break, ameaçou voltar a bola com o goleirão. Ele deu o troco de novo, faz o lançamento pro Emerson, muito forte. Vou pegar a bola. Vai lá. O Zanqueta tá trabalhando, você tá trabalhando de graça aí, Zanqueta? É 2 funções. Há 2 funções. Uma repórter da Rádio Grigo, a outra ele tá como gandula, Wagner Ferreira. Eu vou pedir desculpa pra bola aqui, ó. Desculpa, bola! Você não fica esperto aí pegando as bolas aí embaixo? No bom sentido? Que daí o cara já dá um amarelo pra você aí também. Já viu, né? Eu vou ganhar um prêmio, né? Mais um. A equipe do Guarani tenta sair jogando, Pablo Baianinho caiu, pediu falta, a bola vai saindo em lateral para o Guarani.
praticamente na linha que divide o gramado, lado canhoto, lateral para a equipe do Guarani. Vem o Emerson com toda a calma, tá ganhando o Guarani, tá estreando com o pé direito no brinco de ouro na Série C. Sai jogando Anderson Leite, toca com o Pablo Baianinho, agora foi falta, o juiz não marcou não. Vem, agora marcou. Agora o Max Miller chegou mais uma vez forte no Pablo Baianinho, caiu, o árbitro tentou deixar ali a lei da vantagem. Ele deu a lei da né? vantagem, a vantagem desvantajou. Isso. Essa aí tá no produto do dicionário, pode pegar desvantajou. Tá ali. Falta por Guarani, lado canhoto, aqui na meia esquerda. Campo de ataque, campo intermediário. Vai vir bola na área do goleirão, o Rafael William. Encostou o Pablo Baianinho, mesmo que já se levantou, tá tranquilo. O Emerson arruma a bola com todo o carinho, número meia dúzia do Guarani. Tá ali. Vem bola na área do Maringá. Já estamos aí com 32 minutos, chegando a 32 minutos desse primeiro tempo, brinco de ouro. Emerson, ele ameaçou tocar com o Pablo Baianinho, refugou, agora sim, toca curtinho com o Pablo Baianinho de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área, tira! O jogador ali, o Tito, mas pegou muito mal na bola em escanteio. Se ele deixa a bola sair, exatamente. Era tiro de meta, mas ele tentou fazer o corte, pegou na famosa... orelhas. Na orelha da bola, né, como dizem. Mais um escanteio pro Guarani, o segundo do Guarani no jogo. Tá indo lá o Rafael Bilu, vai fazer a cobrança de escanteio. E, de novo, braço direito levantado, jogada desodorante ensaiada. vencido, chama. Tá ali, vai autorizar, o árbitro autorizou, de perna canhota, Rafael Bilu faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, Anderson Leite, do susto, espalma, Rafael William. No susto. A bola foi nele, ele no reflexo deu uma espalmada pro lado, Zanqueta. Aqui na minha frente, pegou sem querer a bola que foi em cima dele. Por pouco, o Anderson Leite não marca o segundo gol do Guarani. Escanteio, Baianinho na bola. Pablo Baianinho na bola. É aqui do lado canhoto, o campo ofensivo do Guarani. Pablo Baianinho vai fazer o cruzamento. Agora ele levantou os dois braços. De perna direita. Tá autorizado, faz o levantamento para dentro da grande área, bateu fechado, tira Rafael Williams, a bola sobra com o Anderson Leite, lá do lado direito, recua com o Rafael Bilu, ele faz o domínio, devolve a bola com o Anderson Leite, tem a marcação do Tito em cima dele, ele achou o Caio Melo faz a jogada, leva na linha de fundo, faz o cruzamento, de soco tira o Rafael Williams, e agora o contra-ataque, é o Matheus Moraes, chega na marcação o Natão, Matheus Moraes dá o drible da vaca, sai jogando, é 3 contra 3, ele toca a bola agora com o Negueba de fora da área, bateu pro gol, a bola bate no travessão, a bola subiu, tira de qualquer maneira a zaga do Guarani. Tirou, bateu na trave, caiu, tá sentindo ali, se eu não me engano, quem caiu ali, conseguiu enxergar ali, o Wagner Ferreira? Quem aliviou tudo, a bola bateu no travessão, pegou aquele efeito, se quica no chão, a bola entra pro gol, viu, Zanqueta? Um contra-ataque de Almaná que apresentou o Maringá agora no estádio Brinco de Ouro. Escanteio para o Guarani, o goleirão Rafael William deu um soco, a bola caiu no pé do Matheus Moraes, que deu uma meia-lua no jogador Everson do Guarani e achou o Léo Ceará entrando sozinho. Ele colocou com capricho, a bola bateu no travessão e pegou o efeito contrário, quase entrando na bola. Mas ali o Lucas Justa tirou a bola para a lateral, quase o gol de empate do Maringá. E o Maringá vem de novo, vem descendo, sobe de cabeça o Emerson. A bola vai sobrando aqui com o Vilar, que faz o recuo, na verdade era o Max Miller. Recuou a bola com o Rafael Williams. Ele sai ali no campo intermediário como se fosse um líbero de perna direita, faz o lançamento na cabeça do Rafael, mas o Rafael tocou nos pés do Matheus Moraes, toca do lado a bola com o Buga, já joga do lado direito, a bola com o Cristóvão, faz o levantamento para dentro da grande área, a bola com o baixinho Negueba, tocou de cabeça, sobe Fred Conte, segura firme, caiu esquisito, hein? Caiu esquisito ali o Fred Conte, ele subiu, tava o Caio Melo junto, os dois se chocaram, mas caiu meio estranho ali, o goleirão do Guarani, Zanqueta. Quem fez a cama de gato nele foi o próprio jogador do Guarani. O Caio Melo. O Caio Melo, que ele caiu de costas no gramado. O juizão tá lá, um tubo de mostarda, um tubo de ketchup, perguntando se ele quer que coloque açúcar no café ou pode jogar assim mesmo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272. Telefone 3231-3299. Tá tudo legal com o goleirão do Guarani. Reinicia a partida. Legal.
falar que o Maringá está mais próximo do gol de empate do que o Guarani no segundo, hein? Olha a jogada do Lucas Rafael, jogada de efeito em cima do Matheus Moraes, agora entregou nos pés do Cristóvão. Elogiou aí o equipe do Maringá descendo pelo lado direito, bola com o Matheus Moraes, vem a marcação do Caio Melo, adiantou demais, a bola vai sair no tiro de meta. Tiro de meta para o Guarani. O Lucas Rafael fez uma jogadaça em cima do Matheus Moraes e foi dar o passe, entregou nos pés do Cristóvão, né, Zanqueta? Ele tirou 40 litros de leite da vaca. Quando for levantar, chutou o balde. Wagner Ferreira, 36 minutos passados, primeiro tempo, continua 1-0 Guarani. O Guarani vence, mas não convence, não. Começam a aparecer os defeitos, principalmente na defesa. Os contra-ataques do Maringá são mortais, quase que 2 de maneiras consecutivas. Quase o Maringá empata o jogo. Ali batendo cabeça no setor defensivo. Tá certo que não tá um primor de jogo também no ataque, né? O time do Maringá pouco espaço oferece pro Guarani. Então o Guarani teve a chance de fazer o gol na bola parada. Mas não joga bem não, hein? O torcedor tem razão de estar com uma pulga atrás da orelha. E vem o Maringá de novo pelo lado canhoto, Negueba toca errado, o Caio Melo tira de cabeça, chega o Rafael Belu, chega a marcação do Tito faz a falta em cima do Rafael Belu, lá do lado direito, setor defensivo. O Zanqueta, o público continua o mesmo, é aquilo mesmo. Melhorou 7%. Parabéns, hein? Preciso. 7%. Nosso Lemão Zanqueta. Tá aí. Dá 3.500 ou não? Dá um pouquinho mais, hein? Dá um pouquinho mais. Tem que dar, né? A sorte do Maringá é que o Guarani tá errando mais passe, tanto recém-formado. E a equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, sobe ali de cabeça. O jogador do Maringá, Ronald Carvalho, coloca a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, lá do lado direito. Vem o Lucas Justen, sem pressa nenhuma. 37, chegando a 38, o primeiro tempo vence, tá na frente o placar, o Guarani 1-0, já recupera a posse de bola, vem descendo o Buga faz o lançamento, tá buscando aqui do lado direito, o jogador que é o Cristóvão, sai Fred Conte da grande área, toca de perna canhota, o Léo Ceará faz o domínio, toca para o Maranhão, já achou o Negueba lá do lado canhoto, o técnico lá, o Jorge Castilho, pede para a equipe entrar dentro da grande área, ele tocou agora com o Maranhão, tentou tocar a bola de calcanhar, tira o Rafael, sobra a bola com o Anderson Leite e sai jogando com o Bilu com o Caio Melo, faz o lançamento, tá buscando o Pablo Baianinho, encontrou, veio na corrida e valeu a pena, chega a marcação do Vilar, coloca a bola para fora, é o Max Miller. Eu confundo o Max Miller com o Vilar. Toda hora o narrador tá confundindo. Um é loiro, outro é moreno, e confunde. E vem o Guarani de novo. Bola com o Anderson Leite, tocou, faz o pivô, Samuel devolve a bola para ninguém. Nos pés do Tito. Sai jogando agora com o Ronald Carvalho, devolve a bola com o Tito. Tito achou o Negueba, vem a marcação do Caio Melo em cima dele, ele já fez o toque com o Maranhão. De calcanhar a bola pro Negueba. Vem descendo, faz o corte, invadiu a grande área, vai fazer o gol, bateu pro gol e... entrou! Alegria, alegria, a galera vibrou, do Maringá! Numa bela jogada de ataque lá pelo lado canhoto, o Maranhão de calcanhar deixou o Negueba na frente do gol. Ele fez a finta, entrou dentro da grande área, bateu sem chances para o goleirão Fred Conte, que nada pôde fazer a não ser buscar a galera no fundo do gol. Empata o jogo a equipe do Maringá. Negueba, camisa número 7, quando eram jogados 39 minutos desse primeiro tempo. 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Maringá. Torcedor do Maringá, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Maringá. 1 para o Guarani, 1 também para o Maringá. Negueba botou a bola para o fundo do gol, Zanqueta. Numa jogada que começou com água de salsicha desse Samuel, que até agora não sei porque está vestindo a 9 do Guarani. O campo perdeu a bola, sobrou para Léo Ceará, que chegou meia-lua no jogador do Guarani e jogou para o Negueba, que não tem nada a ver com isso. Na saída do goleiro, colocou a bola no canto, empatando o jogo. 1 para o Guarani,
1 para o Maringá. Eu falei, estava mais fácil o Maringá chegar no gol de empate do que o Guarani fazer seu segundo gol, e foi o que aconteceu. A zaga do Guarani é uma verdadeira mãe. Aí, Zanqueta tinha falado mesmo. Empatou e agora a torcida já começa aí com as primeiras vaias aqui no Brinco de Ouro. Lateral para a equipe do Maringá, Cristóvão bate com o Maranhão, mata no peito, vem a marcação do Lucas Rafael em cima dele, leva melhor o zagueiro do Guarani, recua a bola com o Natan, sai jogando com o Anderson Leite, faz enfiada de bola, sai o goleirão. Rafael William segura firme. Wagner Ferreira, bem que o Lemão tinha falado, e você também falou aí que o Guarani, né, já não estava fazendo mais aquele com o início do... Aliás, o parar de bola parada bem no início, mas empatou o Maringá. Olha, com justa razão o empate, mas o escanteio agora para o Maringá, deixa eu anotar aqui, é o terceiro, né, André? É o terceiro. 3-3. Olha, o placar é justo, hein? E olha que se o Guarani bobear, toma o segundo ainda no primeiro tempo. É escanteio para a equipe do Maringá, pelo lado direito, campo de ataque, 42 minutos, estamos chegando no primeiro tempo. Tá uma delícia de olhar aqui, viu, Vagnão? Tá uma delícia, é. Não dá para ver quem cobra o escanteio. A gente não enxerga. Eu também não vejo do lado esquerdo aqui. Ó, eu vou falar, é um jogador do Maringá. É o Léo Ceará. Camisa número 10 de perna direita, levantou para dentro da grande área, sobe de cabeça o Rafael, tira. A bola sobra com o Negueba lá do lado canhoto, coloca a bola para o centro da grande área, a bola vai sobrando com o Samuel, bate de perna esquerda. Quis aliviar e ele aliviou. Colocou a bola aqui no campo de ataque sem ninguém do Guarani. Aliás, ele, né, que é o centroavante, tirou a bola lá dentro da grande área. É bem desorganizado o time do Guarani, em mais de 40 dias de treinamento para escolher os melhores jogadores, treinar aí, saída de bola, jogada de meio campo, mas não tem. O Lemão Zanqueta tem razão. Esse Samuel aí, ele entrou numa vaga que para mim era do Denis Júnior. E, no entanto, o treinador... Olha a fase, o goleiro fazendo cera, tá de sacanagem. É para não tomar o segundo, né? Ele dá o chutão lá na frente, tá buscando o Rafael Bilu, subiu de cabeça o Max Miller, a bola vai ficando com o goleirão, o Rafael William. O Luiz Zanqueta tá dizendo aqui, Guarani ficou 50 dias treinando, é o que o Wagner acabou de dizer, né? E os erros são os mesmos, sem armador, meio de campo perdido e defesa medíocre. Tá aí, tá bravo o Luiz Zanqueta. É lateral para a equipe do Maringá, lá pelo lado canhoto. Tá descendo o Tito todo, agora o Maringá também já entrou naquela de que tá legal, né? Ele tava correndo atrás, agora já vai mais com calma, empatou a partida. Tá aí, 43 minutos e meio, primeiro tempo, tá tudo igual aqui no Brinco, 1-1. Vai fazer o arremesso para dentro da grande área, o Tito, ele coloca para dentro da grande área, tá buscando o Maranhão, tira ali, de qualquer maneira, o Lucas Rafael, de cabeça o Matheus Moraes, sobe de novo o Lucas Rafael, subiu, opa, deu impressão de toque na mão ali do jogador da equipe do Maringá, bateu pro gol, e entrou! Alegria, alegria, galera do Maringá. E que golaço do Maringá! Um petado, eu vi aqui, se eu não estou enganado, foi o Maranhão, mas pode ser que não seja o Maranhão também. A gente já vai confirmar o autor do gol. Mais um golaço da equipe do Maringá. É o virou aqui no Brinco de Ouro. E o Lemão Zanqueta, nossa mãe de Ná, disse que estava mais próximo o Maringá de fazer o segundo e o Guarani. E não deu outra. Um golaço do Maranhão. Número 99 da equipe do Maringá. Quando eram jogados 44 minutinhos desse primeiro tempo. Maranhão faz o segundo gol da equipe do Maringá. Um golaço, sem chances para o goleirão Fred Conte, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Torcedor do Maringá, pode vibrar, pode pular, pode gritar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Maringá. Agora mais um amarelinho para o Max Miller da equipe do Maringá. Zanqueta, que golaço! Zanqueta. Wagner Ferreira, que golaço do Maringá, hein?
Olha a bola no ângulo, hein? Indefensável para o goleiro. Sumiu tudo meu aqui, hein? Agora tá legal. Sumiu, acho que o som do fone dele. 2-1. E a equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque. O chute do Fred Conte. A bola veio ficando aqui com o goleirão Rafael William. Ô, Zanqueta, se você der o passo para frente, acho que fica legal, viu? Onde você tava ali. Tá aí, torcedor tá bravo, hein? Bate para frente o Rafael William, sobe de cabeça o Lucas Rafael, toca com o Lucas Justen, vem a marcação do Negueba, ele recua a bola com o Fred Conte. Lá na pequena área, ele faz o domínio com a canhota, já subiu os acréscimos e eu não vi quanto foi, viu, o Wagner Ferreira? E o Zanqueta tá lá embaixo sem escuta nenhuma. Olha a equipe do Guarani descendo, recua a bola, o Max Miller passa pelo goleiro e vai para fora. Quase que o Max Miller faz um gol contra. Matou o goleirão, Wagner Ferreira. Tentou recuar, né? Bola veio fora do alcance do goleiro. A bola foi rastejando e passou perto do poste pela linha de fundo. Olha o escanteio para o Guarani tentar aproveitar no finalzinho do primeiro tempo a oportunidade de empatar o jogo. Rafael Bilu de pé na canhota. Bate, bola fechada, a bola passa pelo goleirão e vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Maringá. Zanqueta, escuta a gente aí, Zanqueta? O Zanqueta não está escutando a gente ali, não. Daqui a pouco ele vem para consertar o equipamento. 47 minutinhos e meio jogados primeiro tempo. Virou. Tava 1-0 para o Guarani, tá 2-1 para a equipe do Maringá, que vem descendo de novo para o campo de ataque. O Maranhão tentou fazer o domínio, tira Caio Melo, sobe ali. O Buga de cabeça, sobe também. O Ronald Carvalho, a bola sobra com o Maranhão, agora Léo Ceará, chega na marcação, Anderson Leite, sai jogando com o Natan toca com o Rafael Bilu, interceptado pelo Tito, cai no chão, pediu falta, é falta. Falta para a equipe do Maringá, lá pelo lado canhoto, a falta do Rafael Bilu em cima do Tito, tá caído, tá tudo legal com o jogador da equipe do Maringá. Zanqueta, escuta a gente, Zanqueta? Oi, Grigo. Opa, tá escutando? Você que me chamou, Wagner? Não, foi ele mesmo. Foi ele? Eu acho que ele não escuta. O som do microfone sai, mas, porém... Quando ergue o braço! O árbitro Paulo Henrique Volkopf aponta o centro do gramado, põe final de primeiro tempo no Brinco de Ouro. Sob as vaias do torcedor bugrino, o Guarani vai indo para o vestiário. Wagner Ferreira. Resultado justo, né? Diga-se de passagem. O Guarani achou aquele gol na cobrança de falta. E eu disse, a partir do momento que o Guarani fez 1-0 no começo do jogo, falei, qual será a atitude do time? Vai continuar com o pé no acelerador, procurando aumentar o placar? Ou vai permitir que o Maringá cresça no jogo? Então a segunda opção foi o que aconteceu. O Maringá foi para cima, conseguiu o empate, conseguiu a virada e o Guarani apresenta os mesmos defeitos, se não piores ainda, do que os apresentados no Campeonato Paulista. Principalmente na defesa, né? Onde o Guarani foi uma mãe, deixando uma avenida ali nos 2 gols. E olha que era para estar 4, hein? Porque o Maringá perdeu outros 2 gols feitos, teve uma bola na trave e o Guarani criou o quê? Além da chance que teve na bola parada. Nada. Então o torcedor tem razão de estar realmente revoltado, vaiando o time, porque não é possível que depois de todo esse tempo de treinamento o Guarani venha para apresentar esse futebol ridículo que apresentou nesse primeiro tempo. Então o placar é merecido para o time do Maringá. E o Maringá está indo para o seu 9º jogo sem derrota. Ele tem 8 jogos invictos com 4 vitórias e 4 empates. Está indo para a sua 5ª vitória sem perder nesta temporada. Tá aí. Então não é à toa, né, Wagner Ferreira? Não é à toa. Dos resultados da Série C, incluindo os de ontem e os resultados que estão acontecendo nesse momento, os jogos da Série C, o Wagner Ferreira, o único time, né, por enquanto, tem o Náutico também que está vencendo fora de casa, mas eu ia dizer porque até então só o Maringá estava vencendo, né, que seria se terminar desse jeito, espero que não termine, espero que o Guarani, o Maurício Souza vá lá no vestiário e conserte esse time, mas seria o Maringá o único time a vencer fora de casa. Os resultados de hoje, o Guarani está perdendo, você está acompanhando na nossa jornada esportiva da Grigo, 2-1 Maringá, virou, Caxias 0, Floresta também 0, São Bernardo 0, ABC 0, Itabaiana 0, Náutico 1,
Retro 0, Tombense 0. E amanhã, às 20 horas, tem Londrina e Ipiranga, fechando essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá aí. Resultado ruim para a equipe do Guarani, por enquanto. Gilberto Jeremias, boa tarde, pessoal, treinadores e jogadores ruins. Esse é o futebol brasileiro. Os times de Campinas cada vez ladeira abaixo. Pior é que eu não posso discordar de você, Gilberto. Que legal você mais uma vez participando conosco, sempre ligadinho na nossa jornada esportiva da Grigo. É complicado, né? É Série C, a Ponte empatou o empate fora de casa. O resultado em si não foi legal, o futebol também não, mas não pode se dizer que o resultado tenha sido ruim. Mas o Guarani, jogando dentro de casa, é a Série C. Todos os times, independente se é um time de mais ou menos expressão, se tá invicto ou não, o Guarani tem que fazer a parte dele aqui. Não tá fazendo, né, Wagner? Aí complica. Olha, quando saiu a tabela, Guarani e Maringá, o pessoal já torceu o nariz, hein? Poderia ser um adversário mais fraco. Porque nós sabíamos que o Maringá vinha de uma sequência de jogos, né? Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, tá aí com 4 milhões arrecadados já, com 2 vitórias, eliminou 2 times já na Copa do Brasil. Foi vice-campeão paranaense daquela maneira, né? Chegou à final, só perdeu nos pênaltis para o Operário. Então é um time que vem no embalo, enquanto que o Guarani, 40 e poucos dias, aí quase 50 dias apenas de treinamentos e jogadores chegando, que praticamente não mostraram nada nesse primeiro tempo. O Lameu Zanqueta cansou de elogiar, entre aspas, né, o centroavante Samuel. Mas o treinador teve todo esse tempo para saber que o Denis Júnior é melhor que o Samuel, pelo menos na nossa opinião, aquilo que a gente viu jogar no Campeonato Paulista. O Anderson Leite, como meio armador, não funciona. Ele talvez vá mais ou menos como segundo volante. Então não apresentou absolutamente nada. E os laterais do Guarani, Anderson, você viu o Justen lá descer alguma vez? Você viu o Emerson descer? A vez que ele desceu aqui, ele fez caca, deixou buraco nas costas e quase que o Maringá amplia. Então é uma sequência de erros que o jogador, que o técnico do Guarani vai ter que corrigir nesse intervalo. Intervalo de jogo aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 2-1 terminou esse primeiro tempo para a equipe do Maringá. Virou. Saiu o Guarani, começou aos 3 minutinhos, já meteu a bola, Caio Melo cobrando falta. Pô, o torcedor já ficou totalmente empolgado, mas o negócio mudou. Vamos fazer aquele intervalo da Grigo, a gente já volta com um resumo mais, né, tranquilo, mais completo do grande e experiente presidente Wagner Ferreira. É rapidinho e a gente já volta no intervalo da Grigo. Guarani 1, Maringá 2. É rapidinho, a gente já está de volta. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino, 925 e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros.
através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp, 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Wagner Ferreira. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. É isso daí, intervalo de jogo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, estreia do Guarani, estreia do Maringá no Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. Não me canso de frisar, Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. E tá dando ruim para o Guarani aqui no Brinco de Ouro. Para o Guarani, no começo do jogo, um gol feito de uma cobrança muito bem feita do Caio Melo, logo no começo do jogo, né? A falta
praticamente na linha da grande área, ali na meia-lua, e o Caio Melo bateu rasteiro no canto canhoto do goleiro Rafael William e tentou se esticar de qualquer maneira, uma cobrança muito bem feita do Caio Melo, colocou a bola para dentro do gol. E aí, o Guarani simplesmente, né, fez esse gol e voltou a praticar o futebol que estava praticando. Né, Zanqueta? Você quer complementar aí? E enquanto o Vagnão está dando agora um suporte aqui. Um upgrade. Um upgrade, né? E esse primeiro tempo foi mais ou menos isso, né? O Guarani saiu vencendo com esse gol de falta, porém, daí só deu o Maringá. O Guarani, na verdade, achou o gol numa cobrança onde o goleiro do Maringá deu um passo atrás da barreira, tentando ser a mãe de Nai, o jogador do Guarani pegou ele no contrapé, não conseguiu voltar. Depois desse lance, só deu o Maringá. O Maringá fez jus à campanha que vem fazendo na Copa do Brasil, quando está na terceira fase, fez jus ao Campeonato Paranaense, onde eliminou o Coritiba dentro do Couto Pereira, e vem trazendo aqui um futebol vistoso, um futebol bonito. O Guarani até agora não soube o que é uma Série C do Campeonato Brasileiro. Tem que entrar com vontade, com garra. Seu Maurício Souza teve jogadores que ele idolatrava no Campeonato Paulista, colocou no banco. É o caso do Denis Júnior, é o caso do João Vitor, colocou tudo no banco. E colocou uma água de salsicha, com todo respeito. Se esse jogador, Samuel, é jogador, eu sou astronauta. Entendeu? Eu vou para a Lua. Que o que ele fez com a bola, ele judiou La Pelota, ele judiou da branquinha, ele judiou da bola. Uma vergonha. Se ele ser substituído no intervalo, pode colocar a culpa nesse primeiro tempo no seu treinador, Maurício Souza. Ô Lemão, só que assim, né, concordo, né, não fez um primeiro tempo, não esteve em campo praticamente o Samuel, porém, o Wagner até frisou durante a transmissão, o Anderson Leite é um jogador que tá com a 10 do Guarani hoje, mas ele não é meia. Mas o Guarani não tem meia, não sei, o Guarani ficou 40 dias treinando, 40 dias fazendo o quê? É capaz de vir com o Isaac, hein? 40 dias fazendo o quê? Se ele tem um meia no elenco e precisa de um meia, que contrate outro meia. A Série B do Paulistão acabou agora. Jogadores vistosos, jogadores carimbados, jogadores que poderiam estar vestindo sim a camisa do Guarani na Série C. Mas não. O seu Pastana vai trazer jogador lá de Portugal. Vai fazer bolinho de Belém lá no City Bar. Aliás, mais um, né? Mais um jogador lá de Portugal. As equipes estão voltando, a equipe do Maringá já voltou, o Guarani retorna nesse momento. Deixa eu ver, você consegue verificar aí se tem alguém para entrar? Acho que não tem ninguém não, hein? Ah, não, tem alguém se aquecendo ali. Daqui a pouquinho a gente confirma quem é, o Zanqueta. Tá fazendo o aquecimento ali, ó, na saída do túnel. É o Gandula. Não é. Mas e aí? O Guarani mudar a atitude? Será que basta para esse segundo tempo? O Guarani não joga mal, o que estraga ele é a bola. Né? O Guarani precisa de um goleiro, um lateral esquerdo, um lateral direito, mais 9 jogadores. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Tá fácil de resolver o problema, então. A gente vai ver aqui, ó. Deixa aí, eu tô agora, o Wagner. O Wagner. Vou tentar, vou lá embaixo tentar. Ele não vai pegar. Eu vou tentar fazer pelo celular. Aí, agora estão ajeitando aqui a conversa técnica do Wagner Ferreira com o Zanqueta sobre a aparelhagem que, né, não deu muito certo ali, não. Mas, tá aqui, tá tudo pronto. Vai começar o jogo. Vai entrar ali, quem que vai entrar? Ele tá com o cara do João Victor. João Dois Victor? jogadores, e o Denis Júnior. Denis Júnior? Ah, o Água de Salsicha saiu, olha lá. Então vamos lá, depois você fala pra mim quem entrou, quem saiu, Zanqueta. Saiu o número 9, entra o 19. Saiu 9, entra o 19. E saiu também o número 10, entrou o 23. Saiu Anderson Leite. E entrou o número 23 do Guarani. A culpa desse primeiro tempo medíocre é do seu treinador. Tá aí. Tá bravo o Zanqueta, hein? Tá bravo. Ah! Pita o árbitro! Começa o segundo tempo de jogo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, Maringá, Maringá e Guarani. E você vai curtir as emoções dessa partida de futebol conosco aqui na nossa Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos.
Agora sumiu as nossas vinhetas também. Tá uma maravilha. A equipe do Maringá vencendo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Tira Lucas Rafael de cabeça. O Caio Melo tenta complementar, dá um chute para cima. O Lucas Justen chega na bola. Não evitou a saída lateral para a equipe do Maringá fazer a cobrança. Vamos ver. Voltou aqui. Não voltou. Tá aí. A equipe do Guarani tenta sair jogando, bate, Lucas Justen para frente, faz o lançamento, tá buscando o Denis Júnior, chega na marcação, o jogador, que é o Max Miller, fez a falta para a equipe do Guarani. Falta para o Guarani, e agora a torcida tá brava, hein? Torcida tá brava. E aí, Wagner Ferreira? Será que... Confirma para mim, Anderson, as alterações, por favor. Então, saiu o Samuel para a entrada do 19, Denis Júnior, e entrou também o 23 no lugar do Anderson Leite. Falta para o Guarani, Caio Melo, bate de perna direita para dentro da grande área, subiu de cabeça, fica fácil para o goleirão. Eu não sei o que aconteceu aqui, o Wagner Ferreira, que parou de funcionar toda a vinheta. Deixa eu ver aqui. Negueba toca a bola na frente, tenta sair jogando a equipe do Guarani, sumiu. Aqui a vinheta, pelo menos para mim, não tá chegando som nenhum. Não sei o que aconteceu aqui agora. Mas também fica difícil, né? A gente tá fazendo o famoso milagre. Eu perdi o tempo aqui de início também. Tá uma maravilha. Que legal. Tá tudo normal. O som meu, né? Tá saindo, né? A equipe do Guarani, do Maringá, tá lá no campo defensivo, bola com o Rafael Williams. Ô, Wagner, vê se você escuta a vinheta aí. Não, né? Não. Só o seu áudio. Só o meu áudio. Sumiu. Simplesmente escafedeu-se a vinheta aqui nossa. Não sei por que cargas d'água, mas sumiu. A equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo, bate Natan, bate na frente, tá buscando o Denis Júnior, sobe de cabeça o Vilar, toca de cabeça, sobe Caio Melo também, a bola caiu nos pés do jogador ali, o número 3, que era o Ronald Carvalho, mas a falta, o juiz marcou no círculo central, falta para a equipe do Maringá. Maringá não teve alteração nenhuma, né, o Wagner Ferreira? Nem havia motivo, né? O time que terminou em alta o primeiro tempo e vem com tudo aí para o segundo tempo, eu não sei se vai ficar só nesses dois não, hein? É um bom time o time do Maringá. Diante desse time do Guarani, é muito aquém do que o torcedor esperava, depois de todo esse tempo de treinamento, anunciar os jogadores contratados. Quer dizer, não chamo de reforço, né? Não veio nenhum reforço, veio jogador para inchar o grupo. Entrou então, só para a gente confirmar, entrou Cristiano, número 23, no lugar do Anderson Leite. E entrou o Denis Júnior, número 19, no lugar do Samuel. Essas as alterações. E aí, você gostou das alterações? Por menos que eles façam, vão fazer mais do que fizeram o Anderson Leite e o Samuel. Aliás, pelo que nós vimos aí de jogos, treinos e, né, pelo que o pessoal que andou vendo aí o time do Guarani, o Denis Júnior deveria ter saído como titular, não o Samuel. E ele vai corrigir depois que a vaca tá indo pro brejo, né? Com 2-1 pro time adversário. Mexeu no meio campo, o Anderson Leite também, não disse a que veio. Jogador que, para Lemar, é um segundo volante, como o meia esquerda não funciona. E melhor assim do que ter entrado com o Isaac também, que é outra bereba também. Tá aí. Bola com a equipe do Maringá, lá no setor defensivo, vai fazer a cobrança de falta o goleirão. De perna direita, o Rafael Williams bate na frente, tá buscando, sobe, Lucas Rafael toca de cabeça, a bola sobra com o Buga, subiu ali também o Lucas Justi de cabeça, volta pro Buga, subiu de cabeça o Tito, junto com o Rafael Bilu, leva melhor o Guarani, sai jogando ali com o Natan, ele toca a bola com o Lucas Justen, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado pelo lado direito, a marcação do Tito, levou melhor o Lucas Justen, tem espaço, vai fazer o lançamento, fez o lançamento rasteiro, sobrou a bola com o Pablo Baianinho, chutou em cima do zagueiro, sobe ali o Cristiano também de cabeça, sobe o Ronald Carvalho, alivia, sai jogando a zaga da equipe do Maringá, saiu jogando na boa, hein? Saiu jogando agora com o Buga, faz o lançamento lá do lado direito, era para o Matheus Moraes, lançamento muito ruim, mas o Pablo Baianinho perdeu uma chance boa agora. Zanqueta tá escutando a gente aí, Zanqueta? Zanqueta vai tentar fazer um milagre lá também. Um milagre. Agora é bom você observar, o Anderson. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo.
Estamos ouvindo. Tá me ouvindo aí ou não? Opa, estamos ouvindo você. Acho que você não está nos ouvindo, é isso? Ou está nos ouvindo? Vou ter o famoso delay, hein? Não, tranquilo. Tranquilo. Falta para o Guarani, vai fazer a cobrança lá do lado canhoto, o campo de ataque está ali, o Emerson está encostando o Pablo Baianinho também, né? É mais fácil o Emerson fazer a cobrança lá para dentro da grande área. Tá o Denis Júnior, tá o Rafael, o Lucas Rafael tá chegando também, o Emerson faz o cruzamento, tá autorizado de perna canhota, subiu, o goleirão subiu de cabeça, o Rafael pegou mal na bola. Subiu sozinho o zagueiro do Guarani, o Rafael. Se ele acerta o cabeceio, seria fatalmente o gol de empate do Guarani, Zanqueta. Já estava marcada a falta. Já tinha sido marcada a falta, então, do Rafael. Então. O goleiro chama gol também, hein? Não é seguro não, viu, Wagner? Era para entrar o tal de Davidson, que jogou no Bragantino, 1,86m, não sei por que cargas d'água, ele veio com esse Rafael aí. E tem outro detalhe também, né? Se o Guarani começar a levantar a bola na área, só tem anão lá. O único maiorzinho é o Denis Júnior. E a equipe do Guarani com o Pablo Baianinho, recua com o Caio Melo, faz a finta legal em cima do jogador do Buga. Toca na frente a bola com o jogador ali, que é o Rafael Bilu, ele faz o break. Agora é o Tito que tá na marcação, passou o Caio Melo, o Rafael Bilu prefere jogar a bola pro meio, vem levando, perdeu. Perdeu pro Tito, toca com o Matheus Moraes, que jogada bonita, que lançamento do Léo Ceará, tocando a bola com o Maranhão toca dentro da grande área, vai fazer o gol, a equipe do Maringá, sai, Fred Conte, nos pés do Matheus Moraes, e agora o Guarani vem no contra-ataque, tem jogador do Guarani caído, mas merecendo o Guarani lá pelo outro lado, a bola com o jogador que é o Cristiano, chega Léo Ceará, a bola bateu por último, no Cristiano, saiu, é tiro de meta para a equipe do Maringá. E ficou caído aqui o Rafael Bilu. Numa bela jogada do Maringá pelo ataque, tentou jogar a bola no contrapé do goleiro. Saiu o Fred no pé do jogador e conseguiu fazer a defesa. Wagner Ferreira, comecinho de segundo tempo, né? Pouco tempo para a gente ver o segundo tempo, mas e aí? Gostou das alterações? Está gostando dessa movimentação no início do segundo tempo do Guarani? Ele não mexeu na defesa e os defeitos começam a aparecer. Vendo essa bola nas costas aí, quase saiu o terceiro gol do Maringá. É verdade que o Guarani melhorou um pouquinho, temos de meio campo e ataque, com o Denis Júnior lá, pelo menos fazendo uma fumaça ali, junto aos zagueirões do Maringá. E vem descendo a equipe do Guarani de novo, Rafael Bilu caiu, pediu falta, é falta! E amarelou para o jogador do Maringá, o Matheus Moraes. Matheus Moraes, né, Zanqueta? Ele vai confirmar pra gente ali, mas foi o Matheus Moraes, número... Positivo, Matheus Moraes. Número 9. Mais um cartãozinho, terceiro cartão amarelo para a equipe do Maringá, hein? Nenhum para o Guarani, 3 cartões amarelos para a equipe do Maringá. E a nossa vinheta simplesmente sumiu, escafedeu-se. Mário Júnior, grande Mário Júnior, boa tarde, toda a equipe da mídia, dos amigos, grande transmissão, abraços em toda a força e mais um campeonato começando. Exatamente, Marião, que legal ter você conosco, hein? Falta para o Guarani, fez a cobrança, Pablo Baianinho, fez o lançamento na área, sobe Vilar de cabeça, cumprimenta Léo Ceará, mas subiu junto o jogador do Guarani, que era o Emerson, mas leva a melhor a equipe do Maringá. Sai jogando com o Matheus Moraes, faz o chapeuzinho em cima do Natan, tentou outro em cima do Pablo Baianinho, em cima do Lucas Justo e leva ele, opa! O Lucas Justen agarrou o Matheus Moraes e amarelou para ele também, né, Zanqueta? Amarelo pro... Depois de 2 chapéus, fez a falta Lucas Justen e levou o cartão amarelo. 3 em cima dele, não conseguiram tirar a bola. 3 jogadores e 2 chapéus, exatamente. Ele usou da tática de segurar e levou o amarelinho, primeiro amarelo da equipe do Guarani para o número 2, Lucas Justen. Falta para a equipe do Maringá, campo intermediário, está frontal à meta do Fred Conte, mas está muito próximo ao círculo central. Está longe demais. Léo Ceará, de perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área, de cabeça tira o Caio Melo, e agora vem no contra-ataque, é o Rafael Bilu, a marcação do Negueba em cima dele, ele puxa para o meio, esperou, faz o lançamento na frente, no peito do Léo Ceará, põe no chão, sai jogando, faz o lançamento na frente, era para o jogador Pubuga, leva melhor a equipe do Guarani, não, já recupera o Léo Ceará, chega a marcação do Cristiano em cima dele, ele toca do ladinho, sai jogando com o Buga do lado, com o jogador que é o Vilar pro Buga com o Léo Ceará toca com o Buga mais à frente, com o jogador ali que é o Max Miller segurou, já achou o Buga ali, chega a marcação, bate com tudo, não quer nem saber o Pablo Baianinho, agora a bola vai na direção do árbitro,
Leva melhor o Rafael Bilu, caiu no chão, pediu a falta. O Pablo Baianinho, o juiz marcou. Falta para o Guarani no círculo central, né, Zanqueta? É. E lá vem o Guarani. Já cobrou. Já cobrou. Lá vem descendo a equipe do Guarani. Lucas Justo de cabeça. Toca a bola com o Pablo Baianinho. Ele para. Faz a enfiada de bola pro Rafael Bilu. Chega o Negueba. Toma a frente e coloca a bola em lateral para a equipe do Guarani. Lado direito, campo de ataque. Lateral para a equipe do Guarani. Vai fazer a cobrança o Lucas Justo e coloca para dentro da grande área. Olha aí de bicicleta, tentou o Cristiano. É que ele não pegou na bola. Se pega... Tentou uma bicicleta o jogador do Guarani. A bicicleta sem corrente, pela linha de fundo, sem perigo ao goleiro Rafael William. Tá aí. Uma chance do Guarani. Chegou, começou esse segundo tempo aqui. Eu quero saber o porquê que a vinheta sumiu, Wagner Ferreira. Sumiu geral a nossa vinhetinha aqui, ó. Não tá aparecendo nada de som da nossa vinheta. Dá para entender? Faz parte do dia, tudo que aconteceu hoje. Pois é. E agora, olha, o goleirão da equipe do Maringá, vou falar para você, se o Guarani tiver um pouquinho mais de capacidade, até vou usar o termo olha assim. A situação do treinador do Guarani, não sai sentado. Tá confortável para ele, né? O resultado tá bom. E agora vem descendo o Guarani, tira a zaga do Maringá, tenta sair jogando aqui pelo lado canhoto com o Maranhão, ele pediu a falta, tá do Rafael em cima dele, o árbitro disse que não foi nada, continua, sai jogando o Lucas Rafael agora, setor defensivo, a equipe do Guarani tá perdendo, precisa chegar ao gol do empate, o Lucas Rafael faz o lançamento pro Cristiano, lá do lado canhoto, sobe de cabeça, o jogador, o Ronald Carvalho, colocou, o Matheus Moraes tenta evitar a saída, não evitou, lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, tá ali o Emerson lá do canhoto, bem na linha que divide o gramado, vai fazer a cobrança, 2-1 para o Maringá, estreia da Série C da equipe do Guarani, e agora a equipe faz a falta para o Guarani. Cobrou o lateral, chegou na carga nas costas, bem marcado, o árbitro Guarani corre na cobrança. Tá aí, a gente vai ficar nessas atravessadas mesmo, eu e o Zanqueta, que ele tá com um delayzinho lá embaixo, né, mas faz parte, até porque, coitado, não cabe aqui na nossa cabine, e deu problema, né, enfim, no equipamento dele, e saiu amarelinho para o Guarani, foi pro Emerson. Foi pro Emerson, Zanqueta. Caio Melo, número 8. Caio Melo? Olha, deu a impressão que foi pro Emerson, hein? O que você achou, Wagner? Achei uma correntinha caída aqui. Caio Melo, então, segundo o Zanqueta, tá lá embaixo, né? Então, mais um amarelinho para a equipe do Guarani. Tá trabalhando lá no setor defensivo, sai jogando, olha, no perigo com o Caio Melo. Ele toca a bola com o Rafael, sei lá o que aconteceu com o meu som agora. Lá vem, tá difícil, viu? Tá complicada a situação aqui. Vem descendo a equipe do Guarani com o jogador que é o Caio Melo, toca nos pés do Vilar. Sai jogando agora com o Léo Ceará, faz a enfiada de bola, se passar para o Cristóvão, sai Fred Conte. Ficou caído, sentiu o goleiro do Guarani. Sentiu o goleiro do Guarani, né, Zanqueta? Tá caído aí o Cristóvão. Se chocou o departamento médico já no gramado, Fred Conte no gramado, sentindo o braço direito. Tá caído o goleirão do Guarani. Ele correu o risco de cometer um pênalti, hein? Exatamente. Porque foi no pé do jogador atacante do Maringá, e se ele chega um pouquinho atrasado, o jogador tira dele e faz o gol com o gol vazio. Mas ele apareceu bem no jogo, dividiu no chão, e o árbitro nem titubeou, marcou nada de pênalti, nada. A bola tá parada agora para atendimento para o goleiro do Guarani. Tá aí. Clube Concórdia, um dos clubes mais tradicionais da cidade de Campinas, hein? Fique sócio lá do Clube Concórdia, é só chegar lá na já secretaria. De pé, Guarani vai para cobrança. Valeu, Zanqueta. Valeu. O Clube Concórdia, tava dizendo, né? Um abração para toda a galera lá do Clube Concórdia, grande Beto Bassan, Valquíria Bassan, pro Jorge, pro Noi, enfim, pra galera super bacana lá do Clube Concórdia, o pessoal ali da secretaria, a Lu, a Flávia, é um pessoal muito bacana, assim como o clube. Tudo legal com o Fred Conte, já bate de perna canhota, tá buscando lá na frente o Rafael Bilu, sobe de cabeça,
o jogador que é o Ronald Carvalho. Mas a bola volta para o Guarani, a bola com o Rafael Bilu. Rafael Bilu faz ali a proteção, perdeu e perdeu fácil, opa! O Caio Melo segurou o Negueba, o juiz não deu nada, porque se desse era, segundo o Zanqueta, se ele tomou amarelo, seria vermelho. Que sai jogando agora no setor defensivo a equipe do Guarani com o Rafael, recua com o Fred Conte lá dentro da grande área. Fred Conte prepara para fazer o lançamento de perna canhota, bate na frente, tá buscando o Pablo Baianinho, sobe de cabeça. O jogador Ronald Carvalho, a bola volta com o Caio Melo, toca na frente com o Denis Júnior, devolve a bola com o Caio Melo, a marcação do Negueba em cima dele, tentou fazer enfiada de bola, opa, é pênalti! Penalidade máxima para a equipe do Guarani. O zagueirão, o Ronald Carvalho, ele fez o pênalti, ele calçou o Pablo Baianinho, pênalti claro, né, Wagner Ferreira? Não pode ter nem cara de pau de reclamar. Isso aí foi um pênalti escandaloso, né? O árbitro nem titubeou. Assim que ele viu a falta, ele apontou a marca da cal e o Guarani tem a chance de empatar o jogo. Voltou. Reclamar à vontade, também não tem VAR, ele não vai voltar atrás, né, Vagnão? Tem esse detalhe aí no jogo de hoje, né? O que o árbitro decidiu, está decidido e ponto final. É pênalti para o Guarani. Daqui a pouco o Zanqueta confirma se saiu. Acho que não, porque estava dentro da grande área, então não deve ter saído o Caetão ali, não. Ou vai sair o Caetão agora? O árbitro está chamando ali o atleta da equipe do Maringá. Tá com o Caetão na mão, então vai amarelar para ele, com certeza, né, Wagner? Tem que. O que não pode é expulsar. É expulsão, né? Exatamente. É expulsão. Mas o cartão amarelo vai ser bem aplicado. Só resta saber para quem, né? Será que é um dos zagueiros do... Eu acho que é o Ronald Carvalho. Não, o Ronald Carvalho não é porque ele já tem. Já tem cartão. Ou é o Vilar ou é o Tito, né? Ou é o Vilar ou é o Tito. Ele não subiu o cartão. Não subiu? Mas ele tá com o cartão na mão. Se foi o Ronald, é vermelho, mas ele não subiu. VAR não tem. Quem tá com a bola na mão lá é o Rafael. Eu tô vendo ele, o zagueiro do Guarani, com a bola na mão. Não sei se é ele que vai fazer a cobrança. Mas é ele que está aí com, né? É pênalti para o Guarani. 17 minutos jogados desse segundo tempo. Tem a chance de empatar a equipe do Guarani. Tempão perdido, hein? Depois da marcação da falta. Exatamente. Reclamação, o juiz também conversa demais. Tratar de colocar o goleiro debaixo do gol e tirar os caras para fora da área. Isso porque não ali que... Isso porque não tem VAR, né? Então não tem o que conversar. Ele marcou, tá marcado. Agora o Emerson entrega o Rafael. Achei estranho o Rafael tá com a bola, né? Ele entrega ali pro Rafael Bilu, que coloca a bola ali na marca da cal. O goleirão Rafael Williams vai ali, o árbitro troca uma ideia com ele, faz toda a explicação do que pode, o que não pode. O goleirão do Guarani, o Fred Conte, se ajoelha, levanta os dois braços pro céu. Tô olhando também o Natan, bem ali na linha que divide o gramado, no círculo central, agachado. São orações para pedir para o Guarani empatar o jogo. Tem a chance nos pés do Rafael Bilu. É pênalti para a equipe do Guarani. Vai fazer a cobrança, está autorizado o Rafael Bilu. Por enquanto não se movimentou ainda. Agora sim, parte para o lado, vai bater de perna canhota, partiu, bateu e... entrou! Gol! Do Guarani! Cobrança de pênalti do Rafael Bilu. Bateu bem demais. Bola de um lado, goleiro do outro. Empata o jogo a equipe do Guarani. Quando eram jogados 19 minutos.
Rafael Bilu, camisa número 11, batendo o pênalti, empata a equipe do Guarani. Acende o torcedor aqui no Brinco de Ouro. 2 para o Guarani, 2 também para a equipe do Maringá. Torcedor bugrino, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Guarani. Rafael Bilu e o Guarani daqui a... muito bem batido. Goleiro de um lado, bola do outro. Rafael Bilu empata para o Bugre, que vem no escanteio o Guarani. Rafael Bilu já cobra, tira ali o Matheus Moraes. Sai jogando agora. Se o Neguelga pegar, vai ficar esquisito. Chega na marcação, chegou bonito o Emerson. Ele pega e evita a saída de bola. A torcida aplaude. Wagner Ferreira, empate do Guarani, 2-2, fica melhor. Sem dúvida, né? Tem tempo para reagir e conseguir um melhor resultado. Agora, vejam bem, o Guarani fez 2 gols de bola parada. Na organização não está acontecendo nada. Talvez aconteça aí aquilo que o torcedor está esperando, uma falha, uma outra bola parada para tentar o terceiro gol. Mas o jogo é muito equilibrado e perigoso para o Guarani. Maringá é um bom time e, portanto, merece respeito e o placar não está definido, não. Tá tudo igual aqui no Brinco de Ouro. Tá ali o goleirão, o Rafael Williams, ele vai fazer a cobrança ali, né, de uma falta de ataque. Sentiu o jogador do Guarani. Sentiu? Quem sentiu? Lucas Justen tá fora. Tá fora, sentiu, o jogador do Guarani tá fora, Lucas Justen, por enquanto, do jogo. E aqui, eu tô olhando aqui, ó, foi os cartões amarelos. Impedido. É complicado, né? Não, ele marca o tempo, mas não marca quem tomou amarelo. Esse aplicativo aqui. É complicado. Alteração no Guarani. Alteração no Guarani. Zanqueta informa pra gente quem entra, quem sai. Trocou. Vamos lá. Lucas Justen tá fora, número 2. Entrou o número 22, JP Galvão. JP Galvão fazendo a sua estreia no time do Guarani. No lugar do Lucas Justen, vem descendo a equipe do Maringá. Sai, Fred Conte, segura firme. Segura firme, arqueiro do Guarani. E aí, a alteração, lógico, saiu contundido. E o JP Galvão, aí o cabelo platinado. É um pelo outro, né? Tirou o Justen, que não estava mal no jogo, não. E entrou o JP Galvão. Foi contratado justamente para essa posição. E talvez agora, se o Justen não abrir o olho, esse JP Galvão toma conta da posição. Acho que é mais jogador do que o Justen. Então, aí talvez, né, por motivo de contusão, não podemos dizer que o treinador fez uma mudança tática, né? Continua a mesma coisa. Vai no bumba meu boi, porque a organização nesse time do Guarani, não estou vendo nada. Tá aí. Vai ter alteração na equipe do Maringá também. Vamos lá, quem entra, quem sai, Zanqueta. Daqui a pouquinho o Zanqueta vem com a informação. Lá vem descendo a equipe do Maringá. Bola com o jogador que é o Max Miller. Jogou na frente. Emerson de cabeça. Coloca a bola para fora. Sai a lateral. Tá saindo número 2. Tá saindo o Cristóvão. Sai Cristóvão no Maringá. Número 2. Entrou Rafinha, 22. Rafinha, 22. E tinha um lateral pelo outro. E teve outra alteração, viu, Zanqueta? Ou só foi essa? Só foi essa? Eu não vi. Então só foi essa. Só foi essa, sem problema. Legal. Então, mais uma alteração, dessa vez a primeira do técnico, o Jorge Castilho, do Maringá. Saiu o Cristóvão, número 2 para a entrada do Rafinha. E agora tem um lateral, a equipe do Guarani ali no campo defensivo, vai fazer a cobrança o Emerson. Já está autorizado, faz a cobrança, sobe de cabeça o Rafinha, bate, a bola saiu, lateral mais uma vez para a equipe do Guarani. Lá do canhoto, campo defensivo. Você que está acompanhando conosco aqui essa jornada esportiva da Grigo, deixa o like aí, né? Dá essa força pra gente, é bom demais ter você junto conosco. E a equipe do Guarani tenta sair jogando pro campo de ataque, lançamento pro Pablo Baianinho, sobe de cabeça. O Ronald Carvalho coloca, mas o Guarani já volta a bola com o Pablo Baianinho, a marcação do Ronald em cima dele, ele vai levando lá pra canhota, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Falta do Ronald Carvalho em cima
do Foi falta Pablo Baianinho. no Baianinho. Você acha que tem chance de dar certo? O Baianinho enfrentando É. ao tamanho do zagueiro, rapaz, do Vilar. Exatamente. A diferença de tamanho e de porte físico mesmo, né? Além do tamanho, o porte físico do Baianinho, Pablo Baianinho com o zagueiro da equipe do Maringá é coisa absurda. Falta para o Guarani lá do lado canhoto. Tá, o Pablo Baianinho vai deixando, deixa a bola para o Emerson. Ele vai fazendo o levantamento para dentro da grande área do goleirão Rafael Williams. O árbitro conversa ali com a zagueirada, com o atacante do Guarani. Eles estão falando ali, deixa de empurrar daqui, deixa de empurrar dali. Agora sim, autorizou. O Pablo Baianinho passou em cima da bola. Agora o Emerson vai fazer a cobrança. De perna canhota, faz o levantamento rasteiro nos pés. Nos pés do Léo Ceará. Léo Ceará faz o lançamento na frente, tá buscando o Negueba, chega na marcação. O Rafael Bilu, a bola volta com o Buga, ele toca errado na cabeça do Rafael Bilu, chega, não quis saber de brincadeira, o Ronald Carvalho dá um chutão, a bola vai chegando com o Fred Conte, que só acompanha ela, saiu, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 1997948665 e tendo a sua carta de consórcio hoje mesmo. Tá aí, já estamos aí com 26 minutinhos jogados desse primeiro tempo. 2 para o Guarani, 2 também para a equipe do Maringá. Lançamento do Fred Conte para frente, sobe o Vilar de cabeça com o Denis Júnior, leva melhor a equipe do Maringá, mas já recupera o Caio Melo. Toca a bola com o Denis Júnior, vem a marcação em cima dele do jogador o Ronald Carvalho. Ele faz o toque com o Emerson, chega na linha de fundo. A proteção feita pelo jogador ali, Tentou o Vilar. fazer a jogada ali, o Emerson não conseguiu. Tiro de meta, caiu no gramado, número 8, Caio Melo. É cãibra, hein? Tá sentindo cãibra ali, ô Caio Melo? É aí que tá, né, Wagner Ferreira? Mais uma vez, a gente vem fazer o questionamento. Foram 40 e tralalá. Vai trocar, Caio Melo, 8, deve vir aí o 21, João Victor. Então é isso. Então ele já sabia que ia sair e tá dando essa migué, porque se for cãibra, pô, não conseguiu fazer aí uma preparação física de acordo nesses 40 dias, né? Complicado. É a pergunta que fica, né? A preparação teve todo o tempo possível, né? O Guarani tirou o time de Campinas. Exato. Foi para resort aí, não sei se em Água de Lindóia, sei lá onde. Trocou, número 15, Matheus Sarará, no lugar do número 8, Caio Melo. Número 15, Matheus Sarará. Matheus Sarará, no lugar do Caio Melo. Então aí, mais uma alteração do técnico. Matheus Sarará no lugar do Caio Melo. O Wagner Ferreira. É, por motivo de contusão, né? Mais um, né? Agora tem um cara descansado aí. O Sarará, no Campeonato Paulista, fez uma ou outra partida, né, que agradou, mas em outras oportunidades deixou muito a desejar também esse Sarará. É muito limitado. A equipe do Maringá tenta chegar no campo ofensivo, tira para fora o Emerson, lateral para a equipe do Maringá, lá pelo lado direito, o campo ofensivo. Tá para fazer a cobrança o jogador Rafinha. Rafinha pega na bola, pelo jeito vai fazer o lançamento para dentro da grande área? Não. Ele olha para o lado, toca a bola com o Matheus Moraes. Matheus Moraes, ele é enjoado esse número 9, mas perdeu a bola. Perde a bola para o Natan, sai jogando a equipe do Guarani. O Natan faz o lançamento para o Denis Júnior, sobe Vilar de cabeça, sobe mais uma vez de cabeça. Ele entregou a bola nos pés do Matheus Sarará. Faz a enfiada de bola para o Denis Júnior, vem a marcação do Ronald em cima dele. Ele preferiu tocar a bola com o Cristiano. Já dentro da grande área, leva na linha de fundo, bateu pro gol! Muito Fez a bom. pior jogada, era a melhor cruzar na área, estava chegando na zaga do Guarani, o ataque do Guarani de frente. Uma vergonha que apresentou o jogador do Guarani, número 23. O Cristiano poderia fazer ali, né, o toque para dentro, para o meio da grande área, né, o Wagner Ferreira, que seria, como o Zanqueta disse, a melhor jogada. Tem uma outra alternativa, né? O próprio Denis Júnior procurar a jogada individual em cima do zagueiro. Traz a bola para o pé direito e finaliza, que ele teria condições, tinha ângulo para isso. No entanto, só acionou o companheiro, aí deu no que deu. E a equipe do Guarani de novo com a posse de bola ali no círculo central, bola com o Rafael Bilu, falta do Tito em cima do Rafael Bilu no círculo central, falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Desde o tempo que eu vi Bilu no Guarani, só fez uma partida boa, que foi no Morumbi contra o São Paulo, só. E ele que tá, não, é o Pablo Baianinho. Pablo Baianinho faz o recolhe, toca a bola com o número 15, que é o Sarará, toca dentro da grande área nos braços do goleirão Rafael Williams. Para ninguém. Nos braços do goleirão Rafael Williams. Você entrou em acordo com as vinhetas aí, Anderson? Entramos. Tá aqui. Inclusive,
Daqui a pouquinho vem mais uma, porque vem descendo a equipe do Maringá, bola com o Negueba, aqui pelo lado canhoto, a marcação em cima dele é do jogador ali, que é o JP Galvão, ele toca, enfiada de bola pro Maranhão, toca a bola com o Léo Ceará na grande da meia-lua, bateu pro gol, espalma, voltou, o Negueba bateu, inacreditável, Rafael! Ele pulou na frente da bola, levou uma bolada, número 3, Rafael, por pouco, muito pouco... O Maringá não chega ao terceiro gol. O chute do Negueba. O Rafael estava ali na hora certa, no lugar certo. Salva o gol, que seria o terceiro gol do Maringá. É bola escanteio, vem Negueba para fazer a cobrança para dentro da grande área. Já está autorizado de perna direita, faz o levantamento, subiu o Fred Conte, dá um soco na bola. Vem chegando aqui o Denis Júnior, faz o domínio, ameaçou bater, chega o Negueba, o Denis Júnior caiu, faz, recupera, sai jogando na boa. Faz o lançamento, mas para ninguém também, né? Jogou ali pro goleirão Rafael Williams, que sai ali como se fosse um líbero na equipe do Maringá nesse momento, de perna direita, faz o lançamento lá pelo lado direito, tá buscando o Matheus Moraes, sobe o Emerson de cabeça, e ele tocou a bola de cabeça, o Cristiano vai chegar na bola agora, vem a marcação em cima dele do Max Miller, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, passa a bola pelo Denis Júnior. O Cristiano mais uma vez se livrou da bola, tentou buscar o Denis Júnior, passou por ele, perdeu uma grande chance o Guarani. Pede mais uma chance a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Alteração no Maringá. Tá saindo, eu tô vendo o Max Miller, camisa número 23, eu só não vi quem entrou. Eu não vi quem entrou na equipe do Ceará. Tô saindo, eu vi o 23, que vai sair também o 9, que é o Matheus Moraes. A substituição no Maringá, saiu o número 23, Max Miller, e entra o 28, Lucas Bonifácio, e sai o número 9, Matheus Moraes, e entra o número 18, o número 15, Parrudo! Como? É Parrudo, é isso? Parrudo. Parrudo, número 15. Mais duas alterações do técnico Jorge Castilho. Entrando aí, então, Lucas Bonifácio, entrou Parrudo, número 15. E a equipe... Lucas Bonifácio é volante, jogou no Oeste. Tá aí a informação do Wagner Ferreira. A equipe do Guarani sai jogando o JP Galvão. Faz o lançamento pro Pablo Baiani. A bola vai ficando com o goleirão Rafael Williams. O Rafael Williams, o goleiro do Maringá, de vez em quando dá a impressão que ele vai tão na bola, né? Que dá a impressão que ele não vai chegar, mas chega. Só acertando, Grigo. Saiu o número 8, Matheus Moraes, entrou 19, 19, Júlio Rodrigues, não Parrudo. 19, Júlio Rodrigues. Tá aí, então. Tá desculpado, viu, Lemão? Fica tranquilo. E a equipe do Guarani tenta sair jogando, o Rafael Bilu sofreu a falta, o juiz manda continuar. Vem descendo a bola com o jogador que é o Léo Ceará. Ele toca lá do lado direito, vem descendo, faz o cruzamento para dentro da grande área, fez, dominou, Léo Ceará. Rafael, mais uma vez, o juiz está marcando tiro de meta. Tiro de meta. Vou falar para você, o jogador do Guarani, o Rafael, estava ali, é que o Negueba pegou mal na bola, por isso que desviou também. Desviou não, né? A bola saiu em tiro de meta. Mais uma chance aí, Zanqueta. Uma chance da equipe do Maringá. Mas aqui na minha frente, o Luiz Ceará perdeu um gol feito. O Luiz Ceará chutou a bola para cima, passou por cima do gol do Fred. Por pouco, muito pouco, o Maringá não chega ao terceiro gol aqui no estádio Brinco de Ouro. É, o Luiz Ceará, hein? Quem diria? Tá aí jogando... Abandonou o jornalismo? Abandonou o jornalismo. Quem entrou no lugar dele no jornalismo é o Léo Ceará. E o Léo Ceará é o que tá no campo, mas tá certo, Lemão. Você tem todos os créditos. A equipe do Maringá vem descendo lá pelo lado direito, faz o lançamento na frente, bola pro Maranhão. Vem a marcação em cima dele do Rafael Maranhão, fez o cruzamento, a bola sobra com o Fred Conte. Barbaridade, que vergonha! Sai jogando a equipe do Guarani com o Natan, joga a bola com o Emerson faz o lançamento de perna canhota, tá buscando o Cristiano pelo lado canhoto, se ele chegar na bola é lance legal pro Guarani, tá encostando também ali para receber
o jogador que é o Deni Júnior. Deni Júnior recebe a bola, leva na linha de fundo, a marcação do Vilar em cima dele, ainda a bola, Deni Júnior, ele vai penteando, vai levando para a linha de fundo, puxa para o meio, puxa mais uma vez, faz a finta em cima do jogador, agora ele freou, toca para o Emerson chegou, fez o cruzamento, rasteiro, bateu pro gol, a bola desvia. Deni Júnior fez uma jogada maravilhosa pela ponta esquerda, jogou a bola para o Emerson, que cruzou a zaga do Maringá, tirou escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani, lá pelo lado canhoto, vai fazer a cobrança o Pablo Baianinho, está preparando para fazer o levantamento para dentro da grande área, já estamos aí com 35 minutinhos jogados desse segundo tempo, tá tudo igual, 2 para o Guarani, 2 também para o Maringá, vai fazer ali a cobrança o Pablo Baianinho de perna direita, vai fazer o levantamento para dentro da grande área do goleirão, o Rafael Williams, está autorizado, bateu fechado, tira a zaga do Maringá, volta a bola com o Emerson devolve a bola com o Pablo Baianinho, ele recebeu, puxa na linha de fundo, na marcação, sai jogando, na moral, o jogador que é o Rafinha, ele faz o lançamento, agora caiu o jogador do Guarani, o árbitro marcou. Sofreu a carga Emerson, em frente ao banco do Maringá, bem posicionado o árbitro, marcou, vem chuveirinho na área do Maringá. Tá aí, Jaime Altué, é isso mesmo, Jaime, o Maringá é bom time, jovens, fôlego, raça, joga com a torcida, vai cachorrada, vai dogão, tá dizendo o torcedor da equipe do Maringá. Que legal ter você aí conosco, hein? Jaime Altoé, tá aqui junto conosco no Facebook, na Rádio Gringo Oficial. Que legal ter você. Chama a carrocinha! É o dogão, hein? O dogão mesmo, como é conhecido, né? A equipe do Maringá. Falta para o Guarani lá pelo lado canhoto, tá na bola o Pablo Baianinho para fazer levantamento para dentro da grande área. Legal demais, vai deixando o like, compartilha aí a nossa vinheta, a nossa jornada, faz o cruzamento, sai no soco, Rafael Williams, tira a bola, chega o JP Galvão, tenta fazer ali a recomposição de bola pro Guarani, mas sobra a bola com o Negueba, que lançamento do Negueba pro Léo Ceará, lá pelo lado direito, invadiu a grande área, bateu, mal! Bateu! Mal demais, quem chegou ali batendo, na realidade, foi o Rafinha. Pegou muito mal na bola, Zanqueta. Mandou no São Fernando essa bola. É, o delay lá, né? O Zanqueta tá numa aventura lá embaixo, né? Ele tá numa aventura. Tá aí. Mas legal demais. Você que tá chegando no nosso canal agora, na nossa transmissão, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É legal demais ter você na Rádio dos Amigos. Você se torna automaticamente, ao se inscrever, amigo da Rádio Gringo. E a equipe do Maringá vem descendo de novo. Léo Ceará toca lá do lado direito, a bola com o Rafinha. Vai ter alteração no Ceará do Maringá daqui a pouquinho. Cruzamento para dentro da grande área. Fred Conte. Segura firme, sai jogando com o Matheus Ceará. Toca a bola com o Rafael Bilu. A marcação em cima dele do jogador da equipe do Maringá, que é o Ronaldi. Ele... toca o Rafael Bilu com o JP Galvão. JP Galvão sofre a falta do Negueba. Falta para a equipe do Guarani. Gringo, eu voltei. Acabou a bateria do microfone também. Que fase do repórter, hein? Sobe, vem para cá. Aqui cabe mais ou menos, deixa eu ver aonde, o Zanqueta, no corredor. No corredor você cabe aqui nessa cabine maravilhosa que cederam para a Rádio Gringo hoje. A equipe do Guarani tá Nem aí. Olívia Palito cabe aí. Não cabe. Vai ter alteração no Maringá, vai ter alteração também na equipe do Guarani daqui a pouquinho. O Fred Conte bate na frente, Deni Júnior faz o domínio, a marcação do Vilar em cima dele, sobra com o Matheus Sarará, já rolou com o Rafael Bilu, chega na marcação. O zagueirão ali, o Ronald Carvalho, coloca a bola para fora, lateral para o Guarani. Vai agora alteração. Eu não enxergo aqui, tô vendo que tá entrando o 30 na equipe do Maringá, correto? Não deu para ver. Tá entrando também o 33, é isso, Wagner? A alteração no Maringá, saiu o número 14. Não, eu tô vendo, saiu o número 14, Buga, e entrou o número 20, Bruno Cheron. 7, Negueba, e 33, Juan. Não, peraí, os Zanquetas, quem saiu 7 foi o Pablo Baianinho. Pablo Baianinho, número 7, que saiu na equipe do Guarani. Entrou ali, a gente já vai ver quem entrou na equipe do Guarani. Não, do Guarani. Saiu 7, Pablo Baianinho. Bom, você já vai falar aí, você já vê pra gente aí, ó.
bola tá lá com... Olha lá, Pablo Baianinho. João Vitor. É o João Vitor. Isso daí. 21 João Vitor no lugar do Pablo Baianinho. E daqui a pouquinho, então, a gente vê as alterações do técnico Júlio Castilho. Teve Jorge duas Castilho substituições também no Maringá. Teve duas. Tá ele aí. Tá o João Vitor. João Vitor faz a finta em cima do Léo Ceará, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem descendo a equipe do Guarani. Tem espaço, ele vai levando, toca a bola com o Cristiano dentro da grande área lá do canhoto. Ele segura, puxa um pouquinho, vem a marcação em cima dele do Vilar, ele toca mais atrás com o Emerson. Emerson já recebeu, devolve a bola com o Cristiano, já apareceu para receber ali também o João Vitor, mas ele recua a bola com o Lucas Rafael, que recua a bola com o Fred Conte. A bola estava lá no campo de ataque do Guarani, veio parar aqui com o goleirão. Só pegando aqui a modificação Manda. no Maringá, saiu o número 14, Buga, entrou o número 20, Bruno Cheron, número 7, Negueba, entrou o número 33, Juan. Bruno Cheron e número 33, Juan. Tá aí as alterações, então todo mundo já trocou quem tinha que trocar. Vem descendo o Juan, faz o lançamento para dentro da grande área, a bola sobra com o Rafinha lá pelo lado direito, passa por todo mundo, ele devolve, toca a bola com o Maranhão, sobe, JP Galvão tira, vai voltando com o Bruno Cheron, toca mais atrás, chega o Ronald Carvalho, toca a bola aqui agora com o jogador que é o Juan devolve a bola com o Maranhão, bateu de fora da área, a bola passa sobre o gol do Fred Conte e vai para fora. Abriu para chutar, o Maranhão chutou. Maranhão tentou pegar, surpreender o Guarani. O goleiro do Guarani chutou, a bola passou por cima da trave. Tentou sair rápido. O goleiro do Guarani também colocou a bola fora da marcação. O Maneirinha levantou o seu instrumento e mandou voltar a cobrança de tiro de meta. Wagner Ferreira, aí as alterações aí, tanto do Maurício Souza como o Jorge Castilho. Ele bota sangue novo no time, hein? Esse Bruno Cheron é da base do Grêmio. E esse Juan é da base do Santos. Então, gente nova, sangue novo, entendendo que dá para fazer o terceiro gol em cima do Guarani. E vem descendo a equipe do Guarani. Tá ali o Natan no campo intermediário. Chega no carrinho, a bola vai sobrando. Opa! Falta feia, foi expulso o jogador da equipe do Maringá. Foi expulso o jogador do Maringá. Um carrinho muito feio em cima do jogador do Guarani. E agora o bicho tá pegando ali, hein? Fecha a roda ali. Mas entrou muito feio, né? O jogador do Maringá ali. A gente já vai ver quem foi, porque agora fechou a roda toda ali. Protesto, né, dos jogadores do Guarani pela entrada em cima do seu companheiro. Mas isso não resolve nada, só complica a situação. Pode pintar cartão amarelo, pode prejudicar o time. O negócio é curtir aí, aproveitar a bola parada. Público e renda. Tem condições de fazer Público o terceiro gol. Total, 5.779 para uma renda de R$ 104.905. Tá aí, 5.779. 5.779, uma renda de R$ 104.905. O Maringá tem um jogador expulso. 43 minutinhos desse segundo tempo. Dá tempo do Guarani aproveitar, ô Wagner? Dá, né? Só faltava essa. Agora Guarani vencer por 3-2 com 3 gols de bola parada, né? Mas tudo pode acontecer. A bola tá colocada ali, olha, uma situação perigosa para o goleiro do Maringá. Vamos ver se o Caio não tá mais aí, né? O Caio Melo. Vamos ver quem é o autor da cobrança dessa falta aí. Olha, tá saindo lá, Wagner. É 20 ou 22 que tá saindo? É o Rafinha ou é o Bruno Cheron que tá saindo lá no túnel? Boa pergunta. Você viu aí, ô Zanqueta? 20 ou 22 que foi expulso da equipe do Maringá? Daqui a pouquinho o Zanqueta... o Zanqueta não conseguiu ver também, mas a gente já vai confirmar quem foi expulso. Tá caído o jogador do Guarani. Tá feita a roda em volta dele lá. Os protestos dos jogadores do Guarani foram muito fortes mesmo. Aliás, uma entrada muito forte do jogador do Paraná, que acabou recebendo aí o cartãozinho vermelho, né? Tem um jogador a menos. A equipe do Paraná. A gente já vai tentar ver quem foi o jogador. Vermelho foi pro Cheron. Cheron, ele né? não chegou, nem sentiu o cheiro. Foi então pro número 20. Ele entrou, não deu tempo, ele já
foi expulso. Vermelho pro Bruno Cheron. Jogador a menos, a equipe do Maringá. Tá 2-2. 2-2. Uma falta pro Guarani no primeiro tempo, aos 3 minutinhos, como disse, 6 minutinhos, vamos até 50, mais 6. 51. Vamos até 51 minutinhos desse segundo tempo. O Guarani tem uma falta. No primeiro tempo, como eu estava dizendo, os 3 minutinhos, estava mais perto, né? Não estava mais perto, o Caio Melo meteu um golaço. Quem sabe o Guarani agora, já que fez no início, faz no finalzinho também. Beto Bassan tá aqui conosco também. Grande Beto Bassan, uma ótima noite para você também, Beto. Falta para a equipe do Guarani. Falta perigosíssima. Que vai fazer a cobrança? A equipe bugrina. Quem tá na bola lá, eu tô vendo, é o Matheus Sarará. Ceará não, Matheus Sarará. Tá na bola. Tem o Denis Júnior também. Matheus Sarará ou o Denis Júnior. Bateu o Denis Júnior por cima do gol. A bola sai em tiro de meta. Rádio Grigo. A rádio dos amigos. Muito mal. Em toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Já bateu o tiro de meta, o goleirão Rafael Williams busca o Maranhão, sobe de cabeça o Rafael, a bola vai sobrando aqui com o jogador, opa, é o Juan segurando o Rafael Bilu, o árbitro manda continuar, a bola sobra com o João Vitor, não, na realidade é o Cristiano que veio para esse lado, era o João Vitor mesmo, toca a bola com o JP Galvão, chega o Juan na marcação, opa, pintou amarelinho pro JP Galvão, né, Zanqueta? Chegou atrasado na bola, cartão amarelo para ele. O Zanqueta tá com aquele delay lá que tá complicado dele, né, falar em cima. O Juan, que foi o jogador pego aí, né, que foi atingido pelo JP Galvão, tá caído bem na linha aqui de videogramado e tá achando ruim. Com o João Vitor pede para ele levantar, ele pede o departamento médico. Agora vai chegando o Denis Júnior ali também, vai conversando com a arbitragem. O Guarani, pelo jeito, quer mais tempo, né? Já estamos nos acréscimos, Wagner Ferreira. E... o juizão podia chamar a maca, né? Exato, também acho. Ele preferiu chamar o departamento médico, né, para atender o jogador do Maringá. O jogador do Guarani pede pressa. Agora eu não sei se com esse segundo gol marcado, o Guarani vai ter condições ainda de respirar um pouquinho mais para tentar aproveitar esse tempo para fazer o terceiro gol. Ou então, dá graças a Deus que termine para ficar nesses 2-2. Porque não foi uma boa apresentação de estreia, não. Longe disso. Você concorda com o Cristiano Salvione aqui? Ó, ele está dizendo que o Guarani está no lucro. Concorda com ele? Eu acabei de dizer, né? Exato. O Guarani está nesse limiar aí de tentar aproveitar esse minutinho que falta. Será que dá para fazer o terceiro? Ou tá perigoso tomar o terceiro? Então essa é a indecisão desse time instável do Guarani. E a torcida do Guarani fica louca da vida. O massagista, o médico saiu de um lado, o massagista queria atravessar o campo para sair do outro lado. Coisas do futebol, estamos na Série C, hein? Ronald Carvalho faz o lançamento para ninguém, nos braços do Fred Conte. É normal, né, Wagner Ferreira? É Série C. E agora o Fred Conte, ele bate em cima do Maranhão, mas o árbitro, ele marca ali para voltar o lance, bola... deu... bola no chão ali, já sai jogando o Fred Conte, mas o Fred Conte não dá um susto assim no torcedor do Guarani, não. Sai jogando com o Emerson, toca a bola no meio, era pro Natan, perde a bola, recupera a posse de bola a equipe do Maringá. Vem descendo pelo lado canhoto, bola com o Negueba, toca na frente com o Maranhão, vem a marcação do Lucas Rafael em cima dele, leva melhor o zagueirão do Guarani. Mas a bola vai saindo, saiu, opa, não saiu não. Ele entregou nos pés do Maranhão, toca a bola com o Juan, a equipe do Maringá merecendo. Que lance bonito do Matheus Ceará. Toca a bola com o Rafinha, bateu, foi, cruzou, rasteiro, vai fazer o gol, bateu e entrou! Alegria, alegria, galera do Maringá.
No apagar das luzes aqui no Brinco de Ouro, no cruzamento do Rafinha, eu acho que foi gol contra. Nós vamos confirmar direito. Mais um cruzamento rasteiro, passou por todo mundo, a bola bateu ali na zaga do Guarani. Quem saiu comemorando foi o Rafinha. 3 para a equipe do Maringá. 2 para o Guarani. Torcedor do Dogão. Pode vibrar, pode cantar, pode pular, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Maringá. Que hora para tomar o gol, hein, o Wagner Ferreira. E a equipe do Guarani vem descendo bola com o Cristiano lá na linha de fundo, fez o cruzamento, bateu de cabeça, a bola vai sobre o gol, Denis Júnior. Pede a chance do empate a equipe do Guarani. Que gol esse que o Guarani tomou, Wagner? Olha, aquilo que a gente comentou, né? O Guarani toma essa decisão de tentar o terceiro ou qual é o risco de tomar o terceiro? E naquela indecisão de um time instável como esse, aconteceu o pior. Aconteceu um gol. Não sabemos aí se foi de autoria do atacante, do Rafinha, gol contra. Ou então gol contra. Vamos aguardar aí a informação. Tudo que o torcedor do Guarani não queria. Tomaram o gol aí. E o Salvione estava dizendo, Wagner Ferreira concordando, que o Guarani estava no lucro. Olha o prejuízo que o Guarani está tomando agora, mas tenta chegar ainda o gol. O árbitro levantou mais um minutinho de acréscimo, tira a zaga, sobe o Matheus Sarará, subiu ali também o Léo Ceará, a bola sobra com o João Vitor. João Vitor toca com o Cristiano, lá pelo lado esquerdo, o Cristiano puxa, faz o levantamento de perna direita para dentro da grande área, para ninguém. A bola vai saindo em tiro de meta para o goleiro Rafael Williams do Maringá fazer a cobrança. Tá aí, ó, Cristiano Salvione, é que ele tá dizendo. Pelo amor dos meus filhinhos, tá fazendo aí o bordão que era usado pelo Silvio Luiz. O lucro virou prejuízo. Aí, autoriza. O Salvione confirma pra gente aí se você tá assistindo ou apenas curtindo a Web Rádio Grego, mas se você tá curtindo na TV, confirma pra gente quem fez esse gol aí do Maringá. Se foi o Rafinha, se foi gol contra. Quando apita o árbitro! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo aqui no Brinco de Ouro. 2 para a equipe do Guarani. 3 para a equipe do Maringá. Começa perdendo em casa a equipe do Guarani na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Wagner Ferreira. O que nós vamos dizer lá em casa, hein? Não é surpresa nenhuma. Desde o começo do jogo, o Guarani abriu o placar com 3 minutos, eu disse, fez um gol de bola parada e agora fica a dúvida. Isso aí vai servir de alento para o time não tirar o pé do acelerador e buscar um segundo, um terceiro gol, ou vai recuar. E o time do Maringá mostrou porque está invicto aí a 9 partidas, porque é o vice-campeão paranaense, foi para cima, jogando fora de casa, criou várias chances, fez 3 gols e perdeu outros 3 ou 4. Então, essa conversa que nós tivemos aí com o internauta, que o Guarani estava no lucro, estava mesmo no empate. Um lucro que acabou ficando realmente um prejuízo enorme. Estreia numa Série C, onde o Guarani precisava... E ninguém vai falar com nós. O Guarani precisava mostrar que era o time grande da série. No entanto, há de ser vexame dentro de casa na primeira rodada. Ninguém. Os jogadores, nenhum jogador do Guarani falou ali com a imprensa na zona mista, Wagner Ferreira. Nenhum jogador. Desceram todos pro vestiário. Uma vergonha que fizeram com a imprensa também aqui na saída do gramado, viu, Grigor? Reuniram todo mundo no gramado lá, se saíram reunidos, a torcida sendo homenageada pela torcida de time sem vergonha. Pode colocar na culpa do treinador 40 dias treinando para fazer essa porcaria que foi feito no gramado do estádio Brinco de Ouro. Tem toda a razão de xingar, cambada de safados. Calma, olha o coração, Zanqueta, calma. Wagner Ferreira, na exaltação aí do Lemão Zanqueta, mas ele não deixa de ter razão, né? Não, isso é a torcida gritando, Grigor. É a torcida gritando. É a torcida, bom. Tá aí, então. Olha o tal negócio, né? Vamos botar a culpa no treinador. Ele jamais colocaria um time em campo para perder o jogo. No entanto, foi infeliz nas suas escolhas. Vejam bem que o Guarani melhorou no segundo tempo com o João Vitor, com o Denis Júnior. Então, ele
escolha errada do treinador. Se ele começa aí com o time que terminou, talvez o resultado tivesse sido outro. Mas agora é juntar os cacos e ir para a segunda rodada, né? Agora ele joga fora de casa agora. Esse cara aí. Eu jogo melhor. Tá aí, o Zanqueto tá conversando ali com os torcedores, né? Tá revoltadíssimo o torcedor do Guarani nessa saída de jogo aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Próximo jogo fora de casa contra o Brusque. Contra o Brusque. Brusque que empatou com a equipe do Ituano, né? Jogando ontem em Itu, 0-0, exatamente. Tá aí. Começa muito mal. Aliás, tá aqui, ó. A gente confirma, ainda tá tendo o jogo, né? Do Náutico. O Náutico estava vencendo fora de casa, porém já fez a virada a equipe do Itabaiana. Então, a única equipe nessa primeira rodada da Série C que perdeu jogando em casa é a equipe do Guarani. É a equipe do Guarani. O Guarani que entrou como a ponte também, como os grandes da série, né? Porque vieram de uma série B, enquanto que os outros estão subindo de uma D. Então, qual era a lógica? Que, né, Guarani e Ponte fossem realmente os protagonistas. A Ponte já fez a parte dela em termos, né? No jogo de ontem, empatou fora de casa, 1 ponto ganho. Agora, o Guarani deixar escapar a vitória dentro de casa contra o Maringá, com todo o respeito, o Maringá mereceu a vitória. Então, o Guarani foi uma decepção total neste primeiro jogo da Série B, da Série C. Exatamente. Primeiro jogo em casa já começa o karma do torcedor bugrino, né? De vir no estádio. Hoje compareceram aí mais de 5 mil torcedores, né? Nessa estreia do Guarani na Série C. E aí volta para casa com a cabeça, vamos dizer assim, entre aspas, né? A cabeça inchada, com aquele nervoso de ver o seu time apático dentro de campo, um time que no primeiro tempo nós falamos até em off aqui, que ficou barato, poderia ter sido mais, o Matheus Moraes, só o Matheus Moraes perdeu no mínimo umas 3 chances claras de gol para a equipe do Maringá, e aí no segundo tempo, como o Wagner já frisou, a equipe do Guarani realmente deu uma melhorada, né? Conseguiu o gol de empate, mas o mais justo, e você disse, né, Wagner? O mais justo ficou o resultado que aconteceu. A vitória de quem jogou mais bola no jogo de hoje, né, Wagner? Você mencionou bem os lances perdidos aí pelo Maringá. A placar poderia ter sido mais elástico ainda, coisa mais vergonhosa ainda. Poderia ter sido a 4-5 até. 5 gols diante do volume que teve, as chances perdidas pelo Maringá. Então, o Guarani vai ter que juntar os cacos aí, porque agora vem 2 jogos seguidos fora de casa. Contra o Brusque e contra o Caxias. Agora, vamos dizer, jogar fora de casa, a responsabilidade é menor. Talvez os jogadores não sintam a pressão do torcedor e consigam desenvolver um futebol melhor. Agora vai depender muito do treinador também, né? As escalações, as escolhas que ele vai fazer, porque tem gente melhor do que ele escolheu para começar a partida. Diga-se de passagem, o time melhorou, né, com a entrada do Denis Júnior, com o João Vitor, só para citar 2 jogadores. Então aí, mais uma semana inteira para descansar, treinar e escolher o melhor time para enfrentar o Brusque no próximo domingo. Só vendo aqui, ó, tô confirmando, gol contra do Matheus Sarará. Gol contra do Matheus Sarará aos 49 minutos do segundo tempo. Gol contra do Matheus Sarará. Quem foi expulso foi realmente o Cheron, né? Confirmando aqui. Tá aí. Esse resultado 3-2, estreia do Guarani na Série C, jogando dentro de casa, 3-2 para o Maringá. Né? O Maringá que então completa 10 partidas invictos, é isso então, Wagner Ferreira? São 10 partidas? Nona partida, nona. Nona com essa, então. 5 vitórias e 4 empates, com essa. Contando com essa. 9 partidas sem derrotas. Bom, vamos lá, Wagner. A gente está no pós-jogo da Grigo, nessa derrota. Deixa eu ver se mais algum amigo marcou aqui. Série C, né? Tá aqui, ó. O Salvione tá dizendo 5 conto para ver tudo isso. Ele achou caro. Achou caro. É o Guarani que fez uma promoção, né? Preço mais do que popular, né? R$5 o preço do ingresso hoje. E tá aí, como disse o Salvione, saiu caro pro torcedor. Né? Por isso que chegamos a 5 mil. Se fosse mantido aquele negócio de 20 e 40, não ia dar 3 mil hoje. Iria dar 3 mil. Vamos lá. Time do Guarani. Craque da Grigo hoje. Um jogador que ele se destacou de modo positivo. Você consegue destacar algum jogador da equipe bugrina, ou Wagner? Olha,
Difícil, hein? O goleiro não teve culpa, né, nos gols que sofreu. Os dois laterais, né? Um se machucou, o outro levou cartão amarelo. Dupla de zaga falhando. O Emerson, na zaga, ninguém. Hein? Na zaga, ninguém. Meio campo, Natan, o Anderson Leite, horrível. Caio Melo, só o mérito de ter feito o gol de falta. Tá complicado, hein? Pelo pouco tempo que eu vi jogar, eu vou ficar com o João Vitor. João Vitor, Opa, esse daqui não é pra vaiar, não. O pessoal tá querendo vaiar o craque da Grigo? Não. João Vitor tá aqui. Então, jogou pouco o João Vitor. E ainda assim, o pouquinho que jogou, na opinião do Wagner Ferreira, foi melhor que os outros jogadores. E na equipe do Maringá, o Wagner Ferreira, essa equipe que venceu aqui em Campinas hoje, do técnico Jorge Castilho, quem que você destaca aí como craque da Grigo, o cara que deu aquela desconcertada no jogo de hoje? Eu vou ficar com esse Negueba. Negueba fez uma fumaça danada, tanto no primeiro como no segundo tempo, jogador de beirada, e foi um tormento para a defesa do Guarani. Para mim, Negueba pelo lado do Maringá. E fez um golaço, né? No primeiro gol da equipe do Maringá, um golaço. Exatamente. Bom, tá aí então. Negueba do lado do Maringá, João Vitor do lado do Guarani. E agora eu vou esperar os... Pra gente adiantar o nosso lado aqui, já vou aplaudir esses dois. João Vitor pro lado do Guarani e o Negueba pro lado do Maringá, os craques da Grigo nessa jornada esportiva. E aí Boa arbitragem, hein? Boa arbitragem? Não há o que discutir. Os lances capitais, ele esteve muito bem, o árbitro, né? O Paulo Henrique Schleich Volkpoff, ele é do Mato Grosso do Sul. Fala de novo, Wagner. Volkpoff. E o outro? Ele é professor de educação física, tem 40 anos. O Eduardo Gonçalves da Cruz, ele é engenheiro civil. Chegado ali do Zanqueta, né? Também é engenheiro civil. Exato. Tem 43 anos, todos eles são da cidade de Campo Grande. E o Marcelo Grando tem 41 anos, olha, nem nada a reclamar da arbitragem. Agora ele não pode nem abrir o bico para falar de arbitragem. Tá aí. Pé mole. Daí, talvez tenha vários que você consiga destacar na equipe do Guarani, não é não, o Wagner Ferreira? Bom, um deles é o Anderson Leite, né? O outro seria o Samuel. 2 pé mole, né, pá? Por falta de um, vai dois hoje. Vai dois. Anderson Leite e o Samuel. Pode incluir o Maurício Souza ou não? Vamos lá, vamos pôr no Inclui pacote ele? também, né? Põe no pacote. Põe ele também. Eu aposto que quando o Zanqueta chegar aqui na cabine, ele vai também mencionar o treinador do Guarani. Rapaz do céu. Tá aí. Anderson, 3, hein? 3, trio. Trio pé mole, Anderson Leite, Samuel e o técnico Maurício Souza. E na equipe do Maringá, você consegue destacar alguém negativamente no jogo de hoje, hein? Achei o goleiro instável. Que não era para ser ele o titular no jogo de hoje. Não sei por que cargas d'água, era para jogar o Demisson. É um jogador que jogou no Bragantino, alto, 1,87 de altura. No entanto, jogou o Rafael. Instável no gol, não dando muita segurança para a zaga, não. Para mim, seria o goleiro do Maringá. Tá aí, então, no lado do Maringá, o Rafael William. Na arbitragem, o Wagner Ferreira já falou que foi tudo ok, né? Foi tudo legal. Vamos fazer um resuminho, então, do que foi esse 3-2 para a equipe do Maringá, Wagner Ferreira, pegando aí do primeiro tempo, o jogo que começou bom para o Guarani, aí terminou dessa maneira. Resultado absolutamente normal e ficou barato ainda para o Guarani, porque o Maringá veio com todo o cartaz aí de um time em atividade, né? O Guarani ficou aí mais de 40 dias apenas treinando e trazendo reforços. Reforços é modo de dizer, eu retiro o reforço. Trouxe jogador para compor elenco. Reforço não veio ninguém. Então, enquanto o Guarani apenas treinava, o Maringá jogava as finais do Campeonato Paranaense, foi até a última partida, só perdeu nos pênaltis para o Operário, é o vice-campeão paranaense, além de estar em atividade na Copa do Brasil, com 2 vitórias, eliminando o Juventude e o União do Tocantins. Agora vai pegar nada mais, nada menos do que o Atlético Mineiro. Primeiro jogo em Maringá, segundo jogo em Belo Horizonte. Então é um time cheio de atrações aí para o seu torcedor, cheio de esperança. Começa bem a Série C e deve retornar, né? Um time que subiu agora para a Série C, subiu da D para C e tem, pelo elenco que tem aí, pelo que apresentou hoje, é um time que tem condições de brigar aí por uma das vagas por ano que vem para a Série B. Então, para o Guarani, a coisa começa muito mal
não dá esperança nenhuma para o seu torcedor, escalando. Aquilo que eu costumo dizer, o treinador jamais escala para perder o jogo. Ele tenta o melhor, mas foi infeliz. Ele deve reconhecer que os caras que ele colocou em campo não funcionaram. Vejam bem, o Anderson Leite pouco pegou na bola. Ele não é um camisa 10, ele é mal um segundo volante. Esse Samuel, ele poderia optar pelo Denis Júnior, só foi colocar o Denis Júnior quando a vaca já estava no brejo. O próprio João Vitor, será que ele não tem camisa nesse time no lugar de Baianinho, por exemplo? Então, o técnico vai ter que rever os seus conceitos, dar uma mexida no elenco, escolher as melhores figuras para o jogo do próximo domingo contra o Brusque. Aliás, são 2 partidas em sequência fora de casa, né? Contra o Brusque e contra o Caxias. Depois só volta a jogar em casa, deixa eu ver aqui pela minha tabela, contra o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado às 4 da tarde. Então não tem moleza nesta série. Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba, exatamente. O outro está na Série B. Então, é o tal negócio, não tem moleza. Perdendo em casa, quem é que vai esperar do time jogando 2 partidas fora de casa? Lá em Brusque e em Caxias do Sul. Então é torcer para que o treinador tenha aí um discernimento dentro do elenco, que escolha as melhores peças, que vai ser difícil, hein? Porque ele vai olhar aqui para o banco, tem poucas opções. Muito embora temos que reconhecer que o time deu uma melhorada quando ele foi obrigado a mexer, por motivo de contusão, até por ordem tática, quando ele meteu o Denis Júnior e também o João Vitor. Eu acho que os jogadores têm camisa para serem titulares do Guarani na próxima partida. Tá aí esse Wagner Ferreira fazendo análise dessa derrota do Guarani. 3-2 em casa contra a equipe do Maringá. Lemão Zanqueta, nós já fizemos aqui, o Wagner Ferreira já elegeu os craques da Grigo, né, de Guarani, de Maringá, elegeu os pé moles, né, mas eu quero a sua opinião também. Na equipe do Guarani, você consegue destacar alguém positivamente, alguém aí que escapou de tomar uma nota baixa, que passou de ano e você coloca ele como craque da Grigo? Muito boa noite, amigo ouvinte da Rádio Grigo. Passou de ano, não, ficou de DP. Ficou de DP. Vai fazer outra prova depois. O restante já reprovou. O restante é um pé de rato, cambada de pé de rato, cara. Que vergonha que foi feito isso aqui hoje. O menos pior foi o Caio Melo. O menos pior. Né, que chegou, marcou o gol, estava dando uma carimbada no meio do campo, mas sozinho não faz verão. Entendeu? Sozinho não faz verão. O que nós vimos hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, uma vergonha. Mais uma vez o time joga sem meia de criação, somente bola chutada na frente, deu, não deu, corre que a zaga tenta resolver. Uma zaga parecendo os Trapalhões. Eu não sabia que a Globo vai estar voltando com os Trapalhões. Se chegar aqui no estádio Brinco de Ouro, contrata a zaga inteira. Os 2 laterais e os 2 zagueiros. Só atrapalhada. Uma vergonha que nós vimos que tá certa a torcida, sim, de sair xingando, tá certo assim a torcida de reclamar. 40 dias treinando para quê? Qual jogada ensaiada você viu? Eu só vi 2. Levanta o braço, desodorante vencido. Mas nenhuma jogada ensaiada o Guarani teve. Uma vergonha que foi apresentado aqui no estádio Brinco de Ouro. Aí o nobre treinador reúne o pessoal no meio do campo e fala, não vamos dar entrevista. Por que não vai dar entrevista? Por que não vem falar da pichotada que foi feita aí? Tomar um gol aos 50 do segundo tempo em casa com um jogador a mais. A bola aos 48 era do Guarani no ataque. Falta para o Matheus Sarará, cobrou, ele meteu lá na lua. Aí o exibe o jogador, corre e consegue fazer o gol contra ainda. Tá de brincadeira, pô. Se ele entrou no campo, quem colocou ele foi o treinador. Se ele escalou aquele time porcaria no começo do jogo, foi o treinador. E quem fez essa lambança de todo esse resultado, põe na culpa do treinador. 40 dias sem um meia, sem nenhuma jogada ensaiada, sem porra nenhuma, com todo respeito. Mas é uma vergonha. Ao coração. Mas uma vergonha que foi apresentado aqui. Bom, em resumo, você colocou Caio Melo como o craque da Grigo? Isso, Caio Melo. Caio Melo, na sua opinião. E o pé mole, o Maurício de Souza. Mais uma vez, a turma da Mônica. Não sei que esse cara ele é arrogante, prepotente. Ele conhece bola porque comeu almôndega, entendeu? Ficou o jogo inteiro sentado, vendo a patifaria que ele fez.
nos treinamentos, levantou nos últimos 5 minutos, quando o jogador do Maringá foi expulso, e o time conseguiu levar o terceiro gol. Que treinador é que esse aí? Que chama os jogadores para não dar entrevista. Ele vai assumir a responsabilidade. É aquele jeitão. Gente, eu assumo a responsabilidade. O time jogou mal. Nós vamos treinar a semana inteira, porque o campeonato tem essa folga na semana. Ficou 40 dias para fazer essa porcaria. E vai fazer o quê em uma semana? Uma vergonha. Quer ver? O que você achou do jogo? Bom ou ruim? Ruim. Aqui, a torcida mirim fala bom ou ruim? Ruim. De 0 a 10. 0. Tá aí. Não sou eu, é a torcida mirim que tá falando. Como você quer que a torcida do Guarani volte ao estádio? E outra coisa, hein? Parabéns à assessoria do Guarani. Colocou a gente numa cabine vergonhosa, numa cabine que não tem total condição de transmitir um jogo. Peguei o seu Luciano lá no túnel e falei para ele, o que você fez não se faz. O que você fez não se faz. Você está brincando com coisa séria. Ah, mas aqui no papel estava aqui, vocês cabine 2. Você não tirou os papéis que estava na porta lá. Eu pedi para tirar. Pediu, você foi acompanhar lá se tiraram ou não? Não, então você tem culpa. Você tem culpa. Vocês privilegiam a pessoa de fora do que a pessoa de Campinas. E quem leva o nome Instituição Guarani para o Brasil inteiro somos nós. Tá certo. O seu Zé tá aqui também, ó. Agora 2 jogos fora, mais 2 derrotas. E o resto do campeonato vai perder todos com esse treinador. E elenco, pés de rato, tá usando o termo aí até que o Lemão usou. Marcos Cruz tá falando, grande, Marcão, grande seu Zé, hein? Tá falando aí, ó, Matheus Sarará, o pé mole da partida. Bom, e o pé mole, o pé mole, só um minutinho que a gente já entrega, beleza? O pé mole, Matheus Sarará, junto com o treinador Branca de Neve e os 7 anões, Maurício de Souza. Aí. E do lado do Maringá, o craque da Grigo, no lado do Maringá. Eu gostei muito do centroavante número 9. O Matheus Moraes. Matheus Moraes. Uma ressalva ao treinador que colocou o time para jogar, não teve medo. O treinador do Maringá, muito bom treinador. Conseguiu enxergar o jogo, conseguiu ver. E o pé mole, não tem como falar aquele cara que foi expulso. Ele não sentiu o cheirão da bola. É o Bruno Cheron, exatamente. Não sentiu o cheirão da bola. Bom, então vamos lá. Nós já tínhamos dado os aplausos aí, né? E pro pé mole tem um monte aqui, Wagner Ferreira. Maurício Souza. O Maurício Souza teve 2 votos, então ficou com o Maurício Souza e também o Bruno Cheron. Para vocês, deu ruim hoje, hein? O pé mole desta partida. O Lemão Zanqueta, muito obrigado pela sua participação. Mais essa jornada esportiva da Grigo. Infelizmente, derrota do Guarani dentro do Brinco de Ouro da Princesa nessa estreia da Série C. Exatamente, Série C. Ponte e Guarani na Série C e o Guarani conseguiu perder a primeira partida. A Ponte ainda conseguiu um empate fora de casa. Mas eu tô falando com o Lemão tá por aí, Lemão? Lemão deixou eu falando ao Léo. Rapaz do céu. Mas valeu. Lemão tá aí, agradeço demais a participação do nosso Carlos Zanqueta. E Wagner Ferreira, agradecer também a sua participação, né? Nessa mais uma jornada esportiva junto da Grigo. E bora lá. Tem mais uma semana para as equipes de Campinas treinarem e mostrarem um futebol mais convincente. Inclusive a Ponte, que empatou ontem. Mas o Guarani precisa bem mais do que uma melhora. Precisa voltar a enxergar o que é um futebol razoavelmente praticável. Mas valeu, Wagner Ferreira. Mais uma jornada, uma ótima semana para você, viu? Entre trancos e barrancos, estamos chegando aí a essa transmissão hoje. Nada a acrescentar, né? Começou mal a jornada para nós aqui no sistema de infraestrutura e terminou mal com o Guarani dentro do campo. Então, um domingo para se esquecer, né? A primeira rodada de Série C realmente negativa. O Zanqueta tem razão de reclamar com a assessoria, porque o torcedor talvez não saiba o que está acontecendo. Nós temos uma cabine, não vou dizer que é efetiva nossa, que é vitalícia, mas é uma cabine que a gente costumeiramente costuma é bom, né? Costumeiramente usa, com todas as condições de colocar nosso equipamento de retorno para repórter, o Anderson colocar a câmera, colocar o seu laptop do lado direito, eu fico mais do lado esquerdo. Então, uma cabine adaptada para as nossas necessidades. No entanto,
o seu Luciano entendeu de colocar a gente na cabine número 2 e cedeu a cabine número 1, que seria a nossa, para o Bugrecast. Até aí nada demais, porque as cabines são praticamente iguais. Eu tive a paciência ou até a ousadia de telefonar pro Léo Trentin, que é do Bugrecast, solicitando a inversão, porque as cabines são do mesmo tamanho, só que a nossa está adaptada. Então, o Léo foi até legal. Para mim não há problema nenhum, vamos trocar. Quando nós chegamos aqui, a cabine de número 2 estava com uma rádio Jovem Pan de Maringá. Aí, a gente poderia até bater o pé, né? De ficar lá na 1, mas aí já não seria justo com o pessoal do Bugrecast. E tivemos que aceitar uma cabine aqui que malemar cabe 1. Estamos com 2 e todo o equipamento, com mala e etc. Então fica aqui o protesto veemente. Esperamos que isso não aconteça mais. Uma falta de organização total. E tão fácil, hein? É um jogo simples desse. Não há muita gente em procura de cabine. E até um detalhe, hein? Tem um pessoal da arbitragem, analistas de arbitragem, que queria usar uma cabine de rádio aqui para ficar observando de cima. Do outro lado, lá tem uns camarotes lá. Por que não conseguiu com a diretoria do Guarani? Vem aqui pelo lado da imprensa, já que está meio apertado, quer mais uma cabine ainda. Então, não funcionou direito, não. Hoje a nossa transmissão, até pedimos desculpa se não foi da melhor maneira possível, mas foi o que deu para fazer, né, Anderson? Tá certo, Wagner. Um grande abraço a todos e até a próxima. Wagner Ferreira. Tá aí, esse Wagner Ferreira. Bom, a transmissão vocês viram aí que hoje não tivemos imagens nossas aqui, falhou o equipamento lá embaixo, mas tudo isso em razão e virtude do que o Wagner Ferreira acabou de explanar e de explicar. Bom, para a gente fechar a nossa jornada esportiva da Grigo, rapidão, a gente não pode deixar de falar a nossa... Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a nossa ficha técnica, Campeonato Brasileiro Série C, primeira rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 2, Maringá 3, a equipe do técnico Maurício Souza do Guarani jogou com Fred Conte, Lucas Justen, Lucas Rafael e Emerson. Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Pablo Baianinho, Rafael Bilu e Samuel. Entraram na equipe do Guarani o JP Galvão, o Matheus Sarará, o Cristiano, o João Vitor e o Denis Júnior. Anotaram os gols do Guarani. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o Caio Melo batendo uma falta. E aos 19 do segundo tempo, batendo o pênalti, o Rafael Bilu. Amarelados na equipe do Guarani, o Lucas Justen, o JP Galvão e também o Caio Melo. A equipe vitoriosa, a equipe do Maringá, do técnico Jorge Castilho, jogou com Rafael, William, Tito, Vilar, Max Miller, Cristóvão e Ronald Carvalho. Negueba, Buga, Léo Ceará, Matheus Moraes e Maranhão. Entraram na equipe do Maringá o Lucas Bonifácio, o Juan, o Rafinha, o Bruno Cheron e também o Rodrigues, Júlio Rodrigues. Anotaram os gols da equipe do Maringá. O número 7, Negueba, um golaço aos 39 do primeiro tempo. E o Maranhão, aos 44 do primeiro tempo ainda. No segundo tempo, o terceiro gol foi gol contra. Matheus Sarará colocou o gol contra aos 49 do segundo tempo. A arbitragem de hoje, Paulo Henrique Volkopf. Isso daí mesmo. Auxiliar número 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Auxiliar 2, o Marcelo Grando. Quarto árbitro foi o Fagson Júnior dos Santos Silva. Público total aqui no Brinco de Ouro hoje, 5.779 para uma renda de R$ 104.905. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Legal, vamos encerrando essa jornada esportiva da Grigo, agradecendo mais uma vez esse timaço, Wagner Ferreira, Carlos Eduardo Zanqueta, o nosso Lemão Zanqueta, agradecendo demais a todos vocês que participaram, que mandaram mensagem, que só curtiram a nossa jornada esportiva da Grigo mais uma vez. Infelizmente, oi. O Giba também nos ajudou com o equipamento. E uma vergonha, senhor Luciano, o que você fez com a Rádio Grigo. Novamente vamos falar, uma vergonha. Não se coloca um caminhão dentro de um Fusquinha. Tá aí, o Zanqueta tá bravo, com razão. Agradecer demais vocês, viu? Valeu. O seu Zé ainda falou, agora esse treinador fala para o elenco, vamos tomar umas Coca-Colas para abaixar a adrenalina. Que nem falava o saudoso Zé Arnaldo Canizim, Deus do céu. Valeu, seu Zé. É isso daí, uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus, até a próxima jornada esportiva da Grigo. Tchau, tchau.